Quarta-feira, 19 de junho de 2024. A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, tomou posse hoje de forma oficial durante um evento no Rio de Janeiro. Ela afirmou que a gestão estará alinhada com a visão do presidente Lula e do governo federal e que vai zelar por governança e resultados. Magda Chambriard já havia assumido o cargo no dia 24 de maio, em uma rápida transição após a demissão de Jean Paul Prates do comando da estatal. A Comissão de Educação do Senado aprovou o projeto de lei do ensino médio com 2.400 horas de formação geral básica. Os senadores também aprovaram um pedido de urgência para que a proposta seja levada o mais rapidamente possível para o plenário da Casa. Se aprovado, o texto ainda precisará retornar para a Câmara dos Deputados, já que foi modificado no Senado. O governo da Argentina negou que haja um pacto de impunidade com o bolsonarismo para permitir a permanência no país vizinho de foragidos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. De acordo com o porta-voz do presidente argentino Javier Milei, o tema cabe à Justiça e a Casa Rosada vai respeitar as decisões tomadas sobre o caso. A estimativa é que mais de 60 foragidos envolvidos na tentativa de golpe no início do terceiro governo Lula estejam na Argentina. No horário de Brasília, 7h58. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Botafogo, Ponte Preta. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Botafogo, Ponte Preta. Apresentação Henderson Brasil. É comigo mesmo. Muito boa noite para você que sintoniza 90.5 CBN Ribeirão, 99.1 CBN Campinas. Futebol em dose dupla na tabelinha CBN Ribeirão Campinas. Hoje, 19 de junho de 2024, uma quarta-feira, dia do cinema brasileiro, dia nacional do luto, dia de São Romualdo, dia do migrante e, claro, aniversário da linda Ribeirão Preto, 168 anos de fundação da minha Ribeirão Preto. 8h01, 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Botafogo e Ponte Preta. As duas equipes vêm de 2 vitórias, a Ponte 2 em casa, o Bota uma em casa e uma fora. Vamos ficar de olho nesse duelo que começa logo mais, 9 da noite no Estádio Santa Cruz. A gente também tem informações da Série A do Campeonato Brasileiro. Destaque para São Paulo e Cuiabá, que estão jogando a 10 segundos. Daqui a pouquinho, informações também deste duelo lá no Morumbi. Logo após São Paulo e Cuiabá, tem Internacional e Corinthians com Hugo Lago. O jogo é no Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis. Vamos falar também de Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo em andamento, Santos
e Goiás. O Peixe, que vem de 4 derrotas seguidas, está empatando na Vila Belmiro, segundo tempo 0-0. Vamos ficar de olho também em Coritiba e América de Minas, Brusque e Avaí, e claro, Botafogo e Ponte Preta. Ontem, Paysandu e CRB 1-1, Novo Horizontino e Amazonas 1-1, Guarani e Ituano 3-3. 3 duelos ontem, 3 empates. Às 8h02, vamos a partir de agora ao giro da reportagem CBN Ribeirão, CBN Campinas. Chegando com o destaque do Botafogo, a manchete do Pantera, direto ao vivo lá do estádio Santa Cruz. Reportagem com Luiz Augusto. Fala, Luiz, boa noite. Oi, Brasa, boa noite para você, boa noite para todos que estão ligados aqui em mais um Futebol Globo CBN, parabenizando os ribeirão pretanos pelos 168 anos da nossa cidade e também dando aquele boa noite à galera que nos ouve em Campinas. O tricolor, que logo mais contra a Ponte Preta tenta algo que não conseguiu ainda nessa temporada: 3 vitórias consecutivas para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, algo que não vem para o Botafogo, essas 3 vitórias, já há 2 anos. A última vez que o time teve essa trinca de vitórias, jogava ainda a Série C, em 2022, quando conseguiu 5 vitórias consecutivas. Agora, o técnico Paulo Gomes quer aproveitar o bom momento da equipe, que vem de vitória contra o Santos fora de casa, lá em Londrina, e também venceu o Vila Nova na última partida, aqui mesmo no estádio Santa Cruz. E vai valer para ele aquela velha máxima de que time que está ganhando não se deve mexer. Acaba de sair a escalação do Botafogo e o time para enfrentar a Ponte Preta é exatamente o mesmo que venceu o Vila Nova na última partida. O lateral esquerdo, Patrick Bray, que cumpriu suspensão na última partida, volta ao time, mas volta como opção no banco de reservas. Matheus Costa, zagueiro recuperado de lesão, também está de volta, mas também aparece como opção no banco. São opções que aumentam para o Paulo Gomes entre os reservas, mas o time principal é o mesmo que na última partida venceu Vila Nova 1-0 aqui mesmo no Santa Cruz. Tá aí a manchete do Botafogo, direto ao vivo lá do estádio Santa Cruz, às 8h, mais 4 minutos. O Botafogo é o 16º colocado, hein? É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A Ponte Preta, 13ª colocada com 12 pontos. Chegando agora com o destaque da macaca, do time campineiro, a reportagem da CBN. Alô, Antônio Lupe, boa noite, Lupe. Tudo bem, Brasil? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN, aqui pela CBN Ribeirão e também na CBN Campinas. A Ponte Preta vem empolgada após a vitória em cima do Novo Horizontino na última rodada por 1-0, jogando no estádio Moisés Lucarelli. Só que, como visitante, até agora a Ponte não venceu na Série B. Na temporada foram apenas 3 resultados positivos jogando longe de Campinas. Contra o Corinthians na Neoquímica Arena, contra a Portuguesa no Canindé e justamente contra o Botafogo aqui no estádio Santa Cruz, no Campeonato Paulista. Vitória da Macaca por 3-0 e a Ponte tenta aí, quem sabe, voltar para Campinas com os 3 pontos na bagagem, consequentemente conquistando a primeira vitória como visitante na Série B. E além da vitória, ela seria importante também para afastar o time da parte de baixo da tabela. O técnico Nelsinho Batista, ele coloca a campo uma equipe bem diferente do que a gente projetava durante a semana. Elvis está confirmado no time titular, camisa número 10 e capitão da equipe. Sem Gabriel Novaes, que fraturou o braço no último treino antes da partida com o Botafogo, o Gé retorna da equipe após cumprir suspensão. E outra novidade, Renato, no lugar de Matheus Regis, que começa no banco de reservas. Na zaga, Sérgio Rafael assume a vaga de Joilson, que foi vetado pelo departamento médico por conta de um desgaste muscular. Brasil. Tá dado o recado, tá aí a manchete da Ponte Preta. Time do técnico Nelsinho Batista. O Luan Amaral, nosso comentarista, de olho nas possibilidades de Botafogo e Ponte. O Bota vem de 2 vitórias, a Ponte Preta também. E a sua expectativa, Luan? Boa noite para você. Tudo bem, Brasa? Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui na CBN. É um clássico do interior, né, Brasa? É um duelo cheio de tempero, de grandes partidas, de decisões. Teve até semifinal de Campeonato Paulista, que o Botafogo, na ocasião, levou a melhor, mas como bem disse o Lupe,
No recorte mais recente, deu Ponte Preta, um jogo dominante, inclusive, da Macaca aqui no estado de Santa Cruz, e nem faz tanto tempo assim, né? Foi no Campeonato Paulista, e vamos ver qual que vai ser o enredo da partida de hoje. Enquanto o Botafogo encontrou o seu time, principalmente com a formação com 3 volantes, João Costa fazendo aí uma função híbrida, ora como zagueiro central, ora como volante, me parece que o Paulo Gomes encontrou o esquema, por mais que tenha alternado, principalmente a lateral esquerda, entre Patrick Bray e Jean Vitor. Depois do gol salvador do Jean, não tinha como tirá-lo do time, mantido como titular, e o Botafogo vem com a mesma equipe da vitória contra o Vila Nova. Pelo lado da Ponte Preta, é um time que vem se encontrando agora com o Nelsinho Batista. 4º jogo sob o comando do treinador, de 73 anos, que mostra que ainda está em forma, mesmo super experiente, com uma idade até um pouco mais avançada, mas com muita energia de mostrar que é capaz. E conhece o Moisés Lucarelli como ninguém. O retorno do Gé é super importante, apesar do problemaço, né, com a saída do Gabriel Novaes, e quis o destino que a lesão acontecesse minutos depois de uma coletiva onde ele se dizia feliz, né, por estar há muito tempo sem lesões. Né, o destino muito cruel com o centroavante da Ponte Preta, que vinha sendo uma das peças fundamentais desse ataque da Macaca, que vai ter o Elvis novamente, né, que é o grande organizador, e o Elvis, quando vem para o estádio Santa Cruz, sempre apronta, é sempre uma pedra no sapato do torcedor botafoguense. Expectativa de um grande jogo, viu, Braz? É um clássico do interior, 2 equipes de massa do interior paulista, das maiores equipes do interior do país, e hoje a gente espera um grande jogo, pelo menos nas partidas do Botafogo, nos últimos jogos, até pelo novo estilo do Paulo Gomes, o Botafogo joga e deixa o adversário jogar. Cabe à Ponte Preta também encontrar esses espaços e, quem sabe, vamos dar trabalho para o Mário Oliveira, né, para o nosso narrador, para quem sabe narrar vários gols na partida de hoje. Expectativa é essa, Brasa, de um grande jogo. 8 da noite, mais 8 minutos, falar em Mário Oliveira. Vamos trazer o nosso destaque do Mário, boa noite dele, que daqui a pouquinho vai transmitir muita emoção no seu rádio, vai curtir aí por inteiro a transmissão de Botafogo e Ponte Preta. Fala, Mário, boa noite, bem-vindo. Obrigado, Brasa, boa noite para você, um grande abraço para o amigo da CBN, aqui no estádio Santa Cruz, nesta quarta-feira, depois de um dia ensolarado, quente em Ribeirão Preto, a noite vem refrescando, né? Refrescando os braços, as pernas, os ouvidos. E estamos vivendo dias assim, né? Com forte calor durante o dia e a noite, caindo um pouco a temperatura. É o outono brasileiro já encaminhando para sua reta final. Daqui a pouco vem oficialmente o inverno por aí. E o que não vai ser nada frio, com certeza, será o jogo Botafogo e Ponte Preta. Aliás, eles sempre protagonizam encontros formidáveis e inesquecíveis. E hoje eu acredito que não vai ser diferente, não. Botafogo e Ponte Preta é sempre presságio de muita disputa, muita emoção, porque tem muita rivalidade em jogo. E nós vamos transmitir para você com a emoção inigualável do rádio, com a instantaneidade imbatível do rádio. Botafogo e Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada daqui a pouco, aqui no Estádio Santa Cruz. Tá combinado, Brasa? Central da Bola. Tá combinadíssimo, 8h10, bola rolando para Santos e Goiás, tá 0-0, resultado ruim para o time da Vila Belmiro. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, tem Botafogo e Ponte Preta, às 9h30, Coritiba contra o América, o líder América, e tem Brusque e Avaí, jogo também marcado para as 9h30 da noite. Amanhã, Vila Nova e Mirassol, jogo às 7 da noite. Às 9h30 tem Ceará e Sport, também um clássico lá do Nordeste. Na segunda-feira, a Chapecoense perdeu em casa para o Operário. O Guarani empatou com o Ituano ontem 3-3, resultado ruim para as duas equipes. O Novo Horizontino acabou tropeçando, ficou no empate lá em Novo Horizonte, depois da derrota para a Ponte Preta por 1-0. Ficou apenas no empate contra o Amazonas em 1-1. E o Paysandu, o Papão, também não conseguiu passar pelo CRB. O América de Minas é o líder com 21 pontos. O Operário de Ponta Grossa é o segundo colocado, também com 21, mas perde no critério de desempate. O Avaí é o terceiro colocado, dependendo do resultado de hoje, pode assumir a ponta, a liderança da Série B do Brasileiro. O Goiás, que está empatando com o Santos, está no G4, é o quarto colocado.
O Sport é o 5º, Mirassol 6º, Santos o 7º, Coritiba em 8º, Ceará 9º, em 10º Novo Horizontino, 11º Vila Nova, 12º Chapecoense, 13º a Ponte, 14º Amazonas, 15º Paysandu e 16º Botafogo. Aí tem o pessoal lá de baixo na zona de rebaixamento. 17º o CRB, 18º o Brusque, 19º Ituano e na lanterna o último colocado o Guarani com apenas 5 pontos ganhos. Pela Série A, a bola tá rolando no Morumbi. Vamos dar uma passadinha até lá com Oscar Ulisses, porque tem duelo lá em São Paulo. É o Tricolor contra o Cuiabá. Fala, Oscar. Tem também Atlético Goianiense, 1 Criciúma 0. É comigo e com toda a equipe esportiva da CBN. Gosto muito, como gosto. Lá vem para o ataque São Paulo. Alisson domina a metade do campo lá na esquerda. O Wellington recebe na pela canhota. Alexandre na marcação. Bola de novo para Alisson. Recebeu no meio do campo. Escapa do Jonathan Cafu. Adianta a bola pela canhota para Michel Araújo. Passou o Alisson. Foi lançado. Cruza travado. Bola espirra lentamente. Vai para a linha de fundo. Escanteio para o São Paulo. Ouvindo a gente aqui. 11 minutos do primeiro tempo. São Paulo e Cuiabá 0-0. Saindo o gol lá. Você vai ter imediatamente aqui na CBN Ribeirão, na CBN Campinas. Hoje, futebol em dose dupla. É a dobradinha, hein? 90.5 CBN Ribeirão, 99.1 CBN Campinas. Além de São Paulo e Cuiabá 0-0, a bola tá rolando também para Atlético de Goiás 1, Criciúma 0. O Botafogo, hein? Que é o líder da competição, era o líder, porque o Atlético do Paraná tá vencendo o time da Estrela Solitária por 1-0. E o Atlético Paranaense está assumindo a ponta do Campeonato Brasileiro da Série A. Outro jogo em andamento, começou agora há pouquinho. Fortaleza e Grêmio empatam em 0-0. Juventude e Vasco da Gama 0-0. Claro, São Paulo, você ouviu aí, 0-0 contra o Cuiabá. Às 9h30 da noite, a gente vai ficar de olho também, hein? Tem Internacional e Corinthians, transmissão do Hugo Lago para toda a rede, e saindo o gol você vai ter imediatamente aqui também tudo o que estiver acontecendo lá no Orlando Scarpelli, o jogo em Floripa. Claro, a gente sabe a situação lá do Beira-Rio, né? Porto Alegre, aquela confusão toda, enchente e tal. O jogo vai ser em Florianópolis. E vamos ficar de olho também num outro duelo para Cruzeiro e Fluminense, jogo que acontece no Mineirão. Amanhã, dia 20, 18h30, tem Vitória e Atlético Mineiro, tem Flamengo e Bahia e tem Palmeiras e Bragantino. 8h14, CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas
engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. O Brasil sabe, sempre que precisa de reconstrução, pode contar com o PT. É assim em cada canto de São Paulo. Para quem quer avançar, para quem quer realizar os seus sonhos ou precisa de novas oportunidades, PT está lá, trabalhando todos os dias. E São Paulo sabe que pode contar com o PT. PT, em cada canto, trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT, Fabiano Soares, deputada professora Bebel e Marquinhos. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 00h às 5h. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Enquanto a bola não rola. Botafogo, Ponte Preta. Apresentação: Henderson Brasil. 8 da noite, mais 18 minutos. Vamos até o estádio Santa Cruz. Gerar nossa equipe de reportagem mais uma vez. O Luiz Augusto está na área, está pedindo passagem e tem os destaques do Botafogo. Mas antes, só cumprimentar aqui o nosso Zé Carlos Barbosa, o Zé Beleza na técnica de externa. Comigo aqui o Alexandre Campos, na nossa técnica central. 8h18, fala Luiz Augusto, situação de momento aí no Santa Cruz. É isso, Brasa, de volta aqui então nos camarins, bem pertinho aqui do vestiário. E esperando aqui também pela chegada dos jogadores naquele processo de aquecimento. Mas a gente tem também algumas informações nesse pré-jogo sobre o Botafogo, sobre a preparação do time. Preparação que ficou restrita apenas um dia praticamente, né? Depois da vitória contra o Vila Nova, conquistada aqui no Santa Cruz, o técnico Paulo Gomes teve apenas ontem à tarde para preparar a equipe com todos os jogadores que ele tem à disposição nesse momento. Os que estão à disposição, ele teve uma baixa considerável. O atacante Robinho, que vinha sendo aí uma das esperanças para esse ataque do Botafogo para essa temporada, ele passou por um momento extremamente delicado. O Robinho está no Botafogo desde o ano passado. Em junho do ano passado, durante um treino aqui no Santa Cruz, ele machuca o joelho direito e teve que passar por uma cirurgia, quando ele rompe o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele tinha voltado ao Botafogo depois de 10 meses de uma longa recuperação, é claro, uma situação, uma lesão super delicada, e estava no momento ali de consolidação, entrando aos poucos, ganhando confiança, entrou no segundo tempo da partida contra o Vila Nova e aos 37 minutos, num lance de jogo, ele tenta proteger a bola, o jogador do Vila acaba atingindo o joelho esquerdo dele e ali ele sofre mais uma vez a lesão, rompe o ligamento do cruzado anterior, mas dessa vez do joelho esquerdo. O Robinho vai passar por cirurgia na semana que vem e vai precisar de mais 10 meses para se recuperar, para voltar a jogar novamente. Ou seja, Robinho não joga mais nessa temporada pelo Botafogo. A diretoria, que já estava indo no mercado para buscar reposição, novos jogadores para reforçar a equipe, principalmente do meio para frente na janela de transferências, que vai abrir a partir de 10 de julho. Então aumenta ainda mais a necessidade de reforçar esse ataque. Um desses jogadores já está a caminho. É o Alexandre Jesus, atacante, 22 anos de idade, cria da base do Cruzeiro, mas que nos últimos anos estava no Fluminense. Chegou a ter poucas participações pela equipe carioca e no ano passado ele foi emprestado ao Tombense para jogar o segundo semestre lá pela equipe de Tombos, fez 12 jogos, marcou um gol, terminou a temporada sendo rebaixado com a Tombense para a Série C do Brasileiro. Esse ano ele voltou para o Fluminense, mas só fez 4 jogos no Campeonato Carioca. Inclusive o técnico Fernando Diniz utilizava esse jogador
jogador mais como lateral direito do que como atacante. Ele até estava usando a camisa 3, como está vindo agora para o Botafogo, vai deixar a camisa 3 vaga para ser entregue ao Thiago Silva, zagueiro, que está de volta ao clube em que ele foi revelado. O Thiago Silva vai ficar com a 3 e o Alexandre Silva vai chegar nos próximos dias ao Botafogo para passar por exame médico e ser anunciado oficialmente como reforço. Além dele, o Botafogo ainda vai atrás de mais peças, mais atacantes de beirada, mais um centroavante para reforçar, para aumentar as opções do técnico Paulo Gomes, que para hoje mantém a mesma escalação para o jogo que ele usou já no início da partida contra o Vila Nova, mantendo o esquema com 2 zagueiros e com 3 volantes já pelo terceiro jogo consecutivo. E para falar um pouco mais sobre esse trabalho do Paulo Gomes, que vai, segundo alguns jogadores, ganhando identidade depois aí de 6 meses de trabalho, é o lateral esquerdo Jean Vitor, que ganha essa confiança da comissão técnica após o bom jogo e o golaço marcado contra o Vila Nova na vitória por 1-0. E agora o Jean Vitor fala sobre os resultados que estão surgindo graças, segundo ele, ao trabalho do time e do técnico Paulo Gomes, que já vem desde o início do ano. Já são 6 meses, né, de trabalho, então já dá para ter sim uma cara, né, um estilo de jogo nosso, do Botafogo. Então, se você for pegar alguns jogos, a gente mandou no jogo, né? A gente teve muitas finalizações, a gente teve muitas chances de gol e acabou não concluindo. E aí a vitória não estava vindo. Estava tendo desempenho, mas a vitória não estava chegando. Então, acredito sim que a gente agora sempre teve, né, esse jeito de jogar muito certo do que a gente queria, dentro da estratégia que nos era passado. A gente estava tentando, mas não estava concluindo em gol. Então, agora nesses últimos 2 jogos, né, 2 vitórias muito importantes aí para a sequência do campeonato. E a gente só tem a subir ainda mais no campeonato, conquistar as vitórias e fazer bons jogos. A gente sempre teve essa certeza, né, do que a gente estava produzindo, do que a gente estava criando nos jogos. Né, com vitória fica tudo mais fácil, né? A gente chega para trabalhar mais leve, né? Tem sim essa leveza, mas é isso, a gente ter a certeza, ter a convicção do trabalho que está sendo feito e dentro de campo a gente executar da melhor maneira possível, que sim, as vitórias vão continuar vindo e a gente vai subir aí nessa tabela e conquistar todos os objetivos que a gente tem. Jogadores do Botafogo sobem nesse momento ao gramado para iniciarem o trabalho de aquecimento, e o Jean Vitor também fez questão de lembrar da derrota para o Botafogo para a Ponte Preta no Paulistão, que foi uma derrota que teve um peso importante na caminhada do time no estadual. Até o jogo contra a Ponte no estadual, o Botafogo vinha de 4 jogos sem perder, com 2 vitórias e 2 empates. Aí veio a Ponte, que venceu aqui por 3-0 com o gol do Iago Dias, logo no comecinho, do Gé e do Dodô. Depois dessa derrota, foram mais 3 derrotas, 4 derrotas consecutivas no Paulistão, resultados que foram terríveis para o time, que não conseguiu passar para a próxima fase, não se classificou para as quartas de final e também não conseguiu uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O Jean Vitor, então, relembra essa derrota, mas diz que essa frustração tem que ficar para trás. Foi um jogo em que teve um gol meio relâmpago ali, né? A gente não entendeu muito bem o que aconteceu, né? Acredito que nem o próprio jogador que fez o gol entendeu, porque eu acho que ele queria cruzar e acabou fazendo o gol, né? Vamos dizer, mérito dele, né? Mas depois do gol ali tomado, a gente foi para cima, a gente teve um bom volume de jogo, tivemos muitas chances, mas infelizmente acabou acontecendo a derrota. Eu procuro assimilar, né? Passou o jogo, eu já foco no próximo jogo. O mais importante para mim é o próximo jogo. Então, já foi águas passadas, agora a gente vem de uma sequência boa e é um jogo muito importante. A gente sabe da qualidade da equipe da Ponte. A gente vai trabalhar e com certeza buscar a vitória. Botafogo então que vai tentar superar essa Ponte, que tem sido uma pedra no sapato do Botafogo nos últimos anos. O Botafogo não vence a Ponte Preta há pouco mais de 2 anos. A última vitória foi por 1-0 no Paulistão de 2022 e foi em Campinas o jogo. Gol marcado pelo Bruno Michel, que também jogou já pela Ponte Preta, mas naquela ocasião jogava pelo Botafogo, marcou o gol da vitória da equipe. E a última vez que o Botafogo venceu a Ponte aqui no Santa Cruz foi há mais tempo ainda, há 4 anos. A última vitória em Ribeirão foi em dezembro de 2020 pela Série B,
2-1, com gols do Guilherme Romão e também do Wellington Tanque. Então, esse retrospecto recente não é favorável ao Botafogo, mas o time se agarra ao bom momento que passa agora na Série B, com 2 vitórias consecutivas, em busca dessa trinca para continuar com a sua caminhada de recuperação na competição nacional. Botafogo definido por Paulo Gomes, com João Carlos, o Alisson, Lucas Dias, Fábio Sanches e Jean Vitor, João Costa, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha, Emerson Negueba, Alexandro e Douglas Baggio, meu caro Enderson Brasil. Muito bem. Ô Lu Amaral, você ouviu aí o Jean Vitor, tem 93 jogos com a camisa do Botafogo, está se aproximando do 100º jogo e na última partida o golaço com uma pintura, né? Resultado que garantiu a vitória do Botafogo no final de semana, né, Luan? Tão raro a gente ver gol de falta, né, Braz, ultimamente, e assim, é muito justificável, né? Tem gente que fala que não existe cobrador mais, eu discordo um pouco, eu acho que tem bons cobradores. A questão é, o próprio departamento médico dos times pede para os atletas não treinarem falta depois dos jogos, pelo menos evitar a repetição por conta de fadiga muscular, aquela coisa para evitar lesão, porque muitas vezes o atleta ele lesiona na hora de bater um escanteio, de bater uma falta, então, de fato, os atletas treinam menos. Só que a gente tem que lembrar que a média da barreira de altura era de 1,75. Hoje os caras têm 1,90 m na barreira, né? A impulsão do goleiro, o goleiro é muito mais bem preparado. Ele chega em bolas que antigamente não se chegava. Então acho que tudo isso contribui para o baixo número de gols de falta. E o Jean Vitor, ele foge a essa regra, né? Um cara que bate falta muito bem e já fez gols em outras oportunidades também. Eu me lembro de um jogo contra o Juventude, numa estreia de Campeonato Brasileiro de Série B, dele fazer gol. É um cara que tem muito bem afiada essa batida na bola e é uma opção ofensiva também para o Botafogo, que vem de 2 boas vitórias contundentes contra Santos e contra Vila Nova. Precisa no estado de Santa Cruz ainda passar um pouquinho mais de confiança para o torcedor botafoguense. Venceu o Vila Nova, mas vinha de jogos muito ruins atuando no Santa Cruz, com uma produtividade muito baixa, um repertório ofensivo muito baixo, e hoje acho que tem mais uma oportunidade de conquistar uma vitória, quem sabe entregando mais repertório ofensivo, que é o que vem faltando em muitos momentos. E bem lembrado a derrota para a Ponte Preta, né? Um gol do Iago Dias num misto de cruzamento, de um chutamento, né? Acho até que o João Carlos falhou naquela ocasião. O Botafogo criou muitas oportunidades de gol, só que a Ponte Preta foi cirúrgica, né? Quando chegou, fez o gol e construiu seu resultado num 3-0 convincente. Era um começo de uma trajetória de sucesso da Ponte Preta no Campeonato Paulista, que chegou ainda, foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final, mas teve uma grande campanha das melhores equipes do interior, mesmo com um orçamento mais baixo, mesmo com muitas apostas, jogadores contratados em países sul-americanos, jogadores sem tanto currículo, né? Apostas que deram certo, né? E a Ponte Preta mantém uma base do Campeonato Paulista também, assim como o Botafogo, estruturas mantidas para o Campeonato Brasileiro, Brasa. Você falava em cobrança de falta, né? A gente falou agora há pouco dessa do Jean Vitor, que realmente foi uma pintura. Alô, rapaziada de Campinas, e o de cá, o mestre de cá, e o Zenon, torcedor do Guarani? Tinha gente que batia melhor, olha, eu vou te falar, hein? Bons tempos, hein? Do mestre de cá na Ponte e do Zenon no Guarani. 8h29, vamos saber agora as novidades da Ponte Preta. O Antônio Lupe tá lá, xeretando as coisas da macaca. Situação de momento aí nos vestiários da Ponte. Lupe. Brasil, a Ponte já está no processo de aquecimento. Eu estou ao lado aqui do presidente Marco Antônio Eberlin, que gentilmente atende a reportagem aqui da CBN Ribeirão, da CBN Campinas. Eberlin, boa noite, obrigado por nos atender, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Lupe, o pessoal aí que está nos estúdios ou aqui no estádio. Prazer falar com vocês da CBN. Prazer é todo nosso. E a gente comentou durante a semana essa infelicidade, né? Porque a gente participou da entrevista do Gabriel Novaes ontem mesmo, né? No período da manhã, antes do treino. E ele destacou a alegria, a felicidade, ressaltou a família, a filha, tudo estava encaixando tudo bem na vida dele, foi o autor do gol. Além do gol, tinha bons desempenhos com a camisa da Ponte, mas aí depois, coisa de 40 minutos, 1 hora depois dele dar uma bela entrevista coletiva, ele teve uma fratura, né, quebrou o braço e hoje passou por cirurgia na cidade de Campinas. Como é que vocês vão trabalhar com esse jogador que já tem aí um certo histórico de alguns problemas, inclusive ele destacou isso na coletiva, para que quando ele voltar,
ele continue com o mesmo desempenho que estava tendo, Eberlin? Olha, vai ser um trabalho contínuo que foi feito anteriormente para que ele conseguisse ter sequência de jogos, coisa que não ocorreu no Bahia, no Goiás, no próprio Red Bull, e que passou a ocorrer aqui na Ponte. Ele estava entusiasmado, como você mesmo frisou, fazendo bons jogos, fazendo gols em jogos e ganhando confiança. Houve uma interrupção, infelizmente, mas é normal na carreira de um atleta, esse tipo de contusão. E acredito que no retorno ele já esteja de volta no início do retorno, até antes um pouco. E vamos trabalhar a cabeça dele para que ele retorne bem como ele estava no presente momento. Bom, em relação ao Nelsinho, por enquanto 3 jogos à frente, né, 2 vitórias e 1 derrota fora de casa. Ele ressaltou essa questão de ter uma melhora também, uma continuidade no trabalho, principalmente jogando como visitante. Até agora, muito pouco a gente falar de 3 jogos em relação ao trabalho do Nelsinho. Mas de dia a dia, o que você percebe que o Nelsinho acabou mudando na Ponte Preta? Olha, o Nelsinho já trabalhou comigo há 20 anos atrás por 2 anos. Hoje o Nelsinho mais maduro, um pouco mais tranquilo, antigamente mais pilhado, mas é um treinador diferenciado. Eu gosto muito dos treinadores mais antigos, eu sei que eu tomo pau de todo mundo por isso, mas o Nelsinho é diferente. O Nelsinho, ele pede uma vez, pede 2, na terceira ele pega o jogador pelo braço e ele ensina como fazer. E eu vejo, depois dessa volta minha no futebol, que isso acabou, né? Existe uma modernização aí, uma tipicidade de jogos aprendidas nos cursos da CBF, vindo da Europa. Não concordo tanto com isso. E acredito que a sequência é que muda, que faz uma campanha boa. Os clubes do porte de Ponte Preta, hoje, Botafogo de Ribeirão, quem que faz a campanha boa? Aqueles que conseguiram segurar seus treinadores e o maior número possível de jogadores. A Ponte ainda não conseguiu fazer isso devido a inúmeros problemas financeiros que eu herdei aí quando eu cheguei. Mas você vê o Mirassol, Novo Horizontino, são equipes que têm padrão de jogo, você sabe como vai jogar, como vai impor diante do adversário. Coisa que a Ponte Preta, desde que eu cheguei, em 12 anos eu tive 9 treinadores, agora eu já tive acho que 5 treinadores em 2. Isso eu não gosto de trocar, vocês são testemunha disso. Tá? Às vezes sou cobrado pela torcida, por vocês mesmo na imprensa, tem que trocar, vai sair. E eu acho que não é assim que funciona. Espero que o Nelson tenha uma grande continuidade. Quem vai ter a ganhar com isso não é só esse elenco, é a Ponte Preta que vai ganhar, o Nelsinho ficando à frente por um bom período aqui na Ponte Preta. Bom, você falou que ele conversa uma vez, conversa na segunda, na terceira ele pega no braço e puxa. Ele já pegou quantos pelo braço aí desde que ele chegou? Não sei, o que eu disse pega pelo braço e puxa, não, ele ensina a fazer. Né? É um homem de gramado, o Nelsinho. O Nelsinho com 17 anos foi capitão da equipe da Ponte Preta que tinha de cá e Roberto Pinto. E Samuel, que era um grande capitão, mas era Nelsinho, o capitão da equipe, 69. O Nelsinho jogou no São Paulo, que tinha no meio campo Teodoro, revelado pela Ponte, Pedro Rocha, camisa 10 da seleção uruguaia, e Gerson, canhota de ouro. Eu lembro do Nelsinho no Santos. O Nelsinho jogou no Santos, que tinha o meio campo de Clodoaldo, Ailton, Lira e Pita. Na frente, Nilton Batata, Juari e João Paulo. Então é um grande comandante, sempre capitão, sempre voz de comando nas equipes que trabalhou como atleta e depois como treinador, né? Então eu valorizo o trabalho dele, porque ele sabe fazer, teve no gramado, né? E trabalhou com inúmeros grandes treinadores, desde Poi, lá no início da carreira dele no São Paulo, argentino, Minelli, Cilinho, Zé Duarte, Mário Travalini, Formiga no Santos. Então ele teve uma escola muito boa e hoje consegue ainda ter disposição de ensinar isso dentro do gramado. É coisa que eu não vejo nos treinadores mais jovens. É lógico que tem grandes treinadores jovens que estão fazendo grandes campanhas, o próprio filho dele, mas não é igual o Nelson que fala, peraí, é assim, não sabe? Eu vou te ensinar, vem aqui. É aqui que eu quero, é aqui que você vai se posicionar, você vai dominar desse jeito, já acertando a bola pro lado correto do seu corpo. Então, estou feliz com ele, espero que ele possa ficar por um bom tempo aqui na Ponte. Eberlin, para finalizar, estamos com o presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin. Hoje é dia 19, faltam alguns dias ainda para a abertura da janela, só que a gente já percebe uma movimentação de alguns clubes. Sei que você não gosta de falar muito disso, mas o torcedor da Ponte fica muito na expectativa. A Ponte, como ela vai na janela de inverno aqui do Brasil? Ela vai mais agressiva para encorpar esse elenco ou
vai contratar de acordo com o que o Nelsinho detectar a respeito de carências? Primeiro, de acordo com o que o Nelsinho detectar de carências, que eu acredito que sejam 3 ou 4 peças. E segundo, jogadores para trazer para cá tem que ser do nível nosso ou melhores. E o mercado não oferta isso, né? Então não adianta trazer meia dúzia de peças aí, trazer jogadores que estão na Europa, mas que não estavam jogando na Europa, trazer jogadores que estavam em alguns centros que o treinamento não é igual ao futebol sul-americano, e aí o jogador carece. Nós temos um exemplo muito aqui no nosso elenco hoje, o Nilson, zagueiro. O Nilson jogou 2 anos no Irã, se não me engano, e ele veio, quanto a condição física dele, acabou. Então ele está tendo todo um serviço de reabilitação para ganhar esse condicionamento físico. Então todo esse cuidado nós temos que ter. Contratar por contratar nós não vamos fazer isso. E dentro dos nomes que a gente encontrar com o aval do Nelsinho, logicamente, estando dentro das condições financeiras da Ponte Preta, já visto que nós estamos no mês de junho, nós não temos atraso de salário, nós não temos atraso de bicho, as obras estão sendo feitas em toda a Ponte Preta, do estádio ao centro de treinamento, à base. Então a gente vai com os pés no chão, querendo cada vez mais alicerçar para que quando a Ponte subir, espero que seja esse ano, ela possa permanecer alguns anos na primeira divisão. Já tem as posições que vai contratar ou ainda não? Não, a gente tem falado, mas como você mesmo disse, eu não gosto de falar. A gente tenta, né? Vamos comer o boi aos bifes de forma bem mineira, quietinho. Obrigado, Eberlin, bom jogo. Um abraço a todos da CBN. Obrigado, Lupe. Valeu. Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, entrevista exclusiva aqui no pré-jogo da CBN Campinas, CBN Ribeirão Preto, Brasil. Muito bem. Um cara que tem um grande passado na Ponte Preta, né? Um cara que há muito tempo trabalha pela Ponte, Luan Amaral. E eu acho que é mais ou menos o perfil do que a gente pensa pro Botafogo, né? Quando ele cita treinador, a gente lembra, por exemplo, que o Guarani trocou de técnico, né? Começou com o Júnior Rocha, foi demitido, Humberto Louser, o Claudemir Oliveira, né? Agora tá chegando o Pintado e tal. E aqui no Botafogo, se deixasse por muita gente, o Paulo Gomes já tinha sido mandado embora há muito tempo. Então ele trouxe o Nelsinho agora, um cara que começou na Ponte Preta como jogador, né? Depois passou pelo São Paulo, pelo Juventus, virou treinador, foi campeão para todo lado, campeão com o Corinthians, ficou 10 anos no Japão e tal, e enfrentou o filho dele agora no último duelo, Ponte e Novo Horizontino, né? O Eduardo Batista, que está no time de Novo Horizonte. A situação é mais ou menos a mesma, né, Luan? É falta de dinheiro e o time investe na medida do possível, né? Não, e que baita entrevista, né, Brasa? Esclarecedora, falou sobre diversos pontos, né, sobre o Gabriel, a lesão muito triste do Gabriel, né, numa semana de comemoração, de celebração, e ele tem uma lesão que a gente não está acostumado a ver no jogador de futebol, com a lesão no braço, né? E falou também... Não, o currículo que ele trouxe do Nelson Batista é impressionante, né? A assessoria de imprensa do Nelson Batista vai pegar esse áudio aqui do arquivo da CBN para falar, ó, quando precisar explicar quem é Nelson Batista, ouve esse áudio aqui do presidente Eberlin e falou sobre diversos pontos, sem fugir das respostas. Foi muito honesto em relação à reposição do elenco. Todo mundo vai ao mercado agora, nessa janela de julho. Ele fala em 3, 4 peças, né? Então serão contratações pontuais. Ninguém tem bala na agulha, pelo menos no interior paulista, acho que ninguém tem bala na agulha para gastar o que não pode, né? E que seja assim, né, Brasa? Que sejam investimentos responsáveis, né? Porque de nada adianta você investe uma grana, você não tem garantias de retorno, porque às vezes o time já está numa situação de não encaixe, chega um jogador ali num ambiente já tumultuado, a coisa não flui e você gastou dinheiro à toa e o resultado esportivo às vezes não vem. Então tem que ser muito cirúrgico nessas contratações, gastar o necessário e aquilo que o clube pode pagar para não complicar o clube financeiramente. Eu acho que vai muito bem o Eberlin nessa análise. Aposta em um técnico super experiente, super vitorioso. Ele fala até que o Nelsinho lá atrás era um cara mais enérgico, né? Hoje é um pouquinho mais paz e amor. Dá até uma cutucada no modo CBF de gerir aí as novas turmas de treinadores, né? A CBF que até é referência, é considerada uma referência na formação de treinadores. Tem até uma entrevista muito legal do Ronaldo Fenômeno, a coisa de 1, 2 anos atrás, um desses tantos podcasts que tem espalhados por aí. Ele falando que deve vir uma boa safra de treinadores no Brasil daqui
2, 3, 4 anos, que é o tempo de maturação, que esses caras fizeram cursos da CBF, se profissionalizaram, só que precisam ganhar cancha em campo, né? E isso deve aparecer daqui uns 2, 3 anos. Então essa avalanche de técnicos portugueses, que até o Botafogo aderiu, deve dar uma arrefecida e a gente deve ser abastecido pelos próprios técnicos brasileiros. Aliás, o Paulo Gomes fez o curso da CBF. Mas falando do jogo, né, o Nelsinho Batista, a gente está vendo o perfil dele agora, né, nesses primeiros 3 jogos. Um esquema híbrido, ele tem o poder, e isso é muito interessante, é um mérito dele. Ele consegue, Brasa, mudar o esquema da Ponte Preta sem trocar jogador. Só pelas características dos atletas, ele consegue inverter o jeito de jogar, colocar o Emerson Santos entre uns zagueiros para fazer uma formação com 3 defensores, o Emerson Santos que tem essa característica, com um meio-campista mais avançado para ajudar na criação, às vezes um jogo mais por dentro, ora um jogo mais pelas beiradas, com os alas, com o Iago Dias quando está jogando, quando está em campo. Hoje, por exemplo, o Matheus Regis está no banco, é uma opção de beirada. Com essa escalação da Ponte Preta, me parece um time mais focado no jogo por dentro, né, mais construído pelo Dodô, pelo Elvis, com o Gé mais centralizado, alternando às vezes com o Renato. Enfim, o Nelsinho é um cara muito esperto, muito inteligente, ele não faz as formações por acaso, e eu estou muito curioso para ver essa Ponte Preta hoje aqui no estado de Santa Cruz. Brasa. Diga, Mário. Eu tive uma passagem com o Nelsinho Batista muito interessante há uns 28 anos atrás. Eu era repórter e pelas emissoras da minha terra natal eu tive o privilégio várias vezes de ir a São Paulo trabalhar em grandes clássicos, grandes jogos, né? E uma vez no Pacaembu, Nelsinho era treinador do Corinthians, e naquela ocasião, naquela época, você se lembra muito bem disso, porque você também foi repórter e viveu essa época, nós entrávamos, acabando o jogo, tinha as entrevistas no gramado, e depois descíamos o túnel, ficávamos na porta do vestiário esperando a liberação. A porta se abria, primeiro vinha o treinador, dava entrevista, e a partir do momento que o treinador falava, o vestiário ficava liberado para os repórteres. Nós entrevistávamos os jogadores dentro do vestiário ainda. E o Nelsinho estava dando uma bronca. Rapaz, ele esbravejava, ele falava com o time do Corinthians, e vai, dá aquela coisa, né? Aquela chamada mesmo, aquele sermão, aquele pito, né? Quem nunca levou um pito, né, meu caro Zé Beleza? Então, naquela ocasião, o time do Corinthians estava literalmente levando um pito do Nelsinho Batista, que era o treinador. Terminada a resenha, o Nelsinho sai, e aí todos os repórteres que estavam ali antes de começar a entrevista, né, a maioria deles perguntando: tá bravo, professor, o que aconteceu? Eu? Bravo? Você tava... o negócio tava pegando lá dentro. Não, gente, bravo, por quê? Era só uma discussão de relação, só isso. Colocando os pontos nos seus devidos lugares. Por favor, vamos à entrevista. Então, foi um momento marcante, assim, da personalidade do Nelsinho e também de saber separar as coisas, né? De blindar o elenco, né? De blindar o elenco. Aqui dentro a gente briga, lá fora eu vou defender vocês com dentes e unhas. E outra, né? É aquela discussão que não pode passar daquele momento. Acabou, discutiu, brigou, tá? Vamos pra frente, gente. É vida que segue, nos amamos a todos e vamos seguir pra próxima. É assim. E o Nelsinho realmente sempre teve essa característica e é marcante em cima daquilo que o presidente da Ponte falou aí, sem dúvida alguma. Agora, poderíamos ouvir o outro lado aqui, ouvimos o presidente da Ponte, poderíamos ouvir o outro lado. Só que não, né, Brasa? O homem aqui não dá entrevista, né? Não tem agora jeito. É isso. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Deixa eu até mandar um abraço aqui. Alô, Marcelo Abreu, na técnica central da CBN Campinas, porque agora, meu amigo, é propaganda eleitoral gratuita. Eu volto em 30 segundos. Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Hoje o maior partido no estado de São Paulo é o PL, com o número de deputados federais e estaduais. A vitória do Bolsonaro em São Paulo deixou uma marca muito grande nas cidades, no interior principalmente. Queremos fazer esse trabalho nos outros estados para acabar com a miséria no país, que é uma vergonha para todos nós. Nós vamos melhorar a vida das pessoas que tanto sofrem nesse país. PL é 22, o maior partido do Brasil.
8 da noite, mais 45 minutos. Daqui a pouquinho a bola rola para Botafogo e Ponte Preta. Você vai ter a transmissão ao vivo para Ribeirão Preto e Campinas e as nossas regiões, evidentemente, com a transmissão do Mário Oliveira. Santos e Goiás estão empatando em 0-0 pela Série B. O Botafogo do Rio está perdendo para o Clube Atlético do Paraná 1-0. São Paulo e Cuiabá, 44 do primeiro tempo, 0-0. Juventude e Vasco 0-0. O Atlético de Goiás empatando com o Criciúma em 1-1. Fortaleza e Grêmio em 0-0. Ô Luiz Augusto, o Botafogo tá escaladinho, Luiz Augusto? Tudo pronto, time definido pelo Paulo Gomes, Brasa. Daqui a pouco o Luiz Augusto vem com a formação do Botafogo. Lupe, a Macaca, a Ponte também tá definida, tá escalada? Pronta e escalada, Brasil, pelo técnico Nelsinho Batista. Muito bem, eu sou do tempo que o Nelsinho, viu, era chamado de Nelson. Foi lateral da Ponte, lateral do São Paulo, do Juventus, né? Depois virou Nelsinho Batista, foi vice-campeão pelo Novo Horizontino, e todo mundo lembra daquele duelo, Luxemburgo, né? Bragantino e Novo Horizontino, duelo caipira, aquela coisa toda. Ô Alexandre Campos, vamos fazer o seguinte então, 8h46, vamos com as escalações de Botafogo e Ponte Preta, a ficha técnica do jogo com o Luiz Augusto e também o Antônio Lupe. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Botafogo, sua fibra. Em busca da terceira vitória na temporada, que seria a primeira vez, e Paulo Gomes, para isso, mantém a escalação do último jogo, com João Carlos no gol, camisa 1. Na direita, o Alisson veste a 2, a dupla de zaga tem Lucas Dias, capitão do Botafogo, com a 3, Fábio Sanches 4 e Jean Vitor, lateral pela esquerda, meia dúzia. No meio de campo são 3 volantes, João Costa com a 5, Matheus Barbosa, camisa 8, e a 10 é dele, Gustavo Bochecha. No ataque, Emerson Negueba com a 7, Alexandro tem a 9 e Douglas Baggio veste a 11. Eu confirmo o Pantera. Botafogo! João Carlos, Alisson, Lucas Dias, Fábio Sanches e Jean Vitor, João Costa, Matheus Barbosa e Gustavo Bochecha, Emerson Negueba, Alexandro e Douglas Baggio. No banco, as opções de Paulo Gomes, Michael, Bernardo Chapo, Erickson, Carlos Manuel, Patrick Bray, Matheus Costa, Felipe Souto, Leandro Pereira, Toró, William, Tássio e João Maranini. Ponte Preta, Ponte Preta. Pronta e escalada. A Ponte Preta entra em campo para enfrentar o Botafogo com camisa de número 1 no gol, Pedro Rocha. Na lateral direita, com a camisa de número 2, Igor Inocêncio. Na zaga, 15, Castro, meia dúzia, Sérgio Rafael. E na esquerda, o argentino, camisa número 33, Gabriel Risso. No meio campo, 8, Emerson Santos, 21, Ramon. E o capitão da equipe é o camisa número 10, Elvis. No ataque, com a 7, Dodô, 19, Renato. E com a camisa de número 9, Gé. Repetindo a escalação titular da Ponte Preta, que encara o Pantera. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Castro, Sérgio Rafael, Gabriel Risso. Emerson Santos, Ramon Elvis, Dodô, Renato e Gé. No banco, à disposição de Nelsinho Batista, 30 Luan, 5 Dudu Vieira, 11 Iago Dias, 17 Guilherme Beleia, 18 Emerson, 25 Lucas Bochecha, 31 Zé Mário, 77 Matheus Regis e 98 Vinícius. A arbitragem do jogo. O árbitro escolhido para apitar o clássico do interior entre Botafogo e Ponte Preta vem lá da Bahia, Bruno Pereira Vasconcelos. E nas bandeiras, Antônio Lupe? A assistente de número 1 é a Patrícia dos Reis do Nascimento, do estado da Bahia. O assistente 2 é o Luiz Felipe Gonçalves Correia, da Paraíba. E o quarto árbitro e o VAR, Luiz? O quarto árbitro é o dedo duro de treinador, é o paulista Gustavo Holanda Souza. E no árbitro de vídeo VAR é Elmo Alves Rezende Cunha, ele vem de Goiás. Tudo pronto, ficha técnica já passada para o nosso ouvinte. Já já tem clássico aqui no Santa Cruz, Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A bola rola daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos para Botafogo e Ponte Preta. Vamos dar uma atualizada aqui no placar. Série B, 11ª rodada. O Santos faz 2-0 no Goiás, hein? Aos 35 do segundo tempo, o Tadeu fez 1-0. Aos 39, o William Bigode ampliou para o time da Vila. Santos 2, Goiás 0. Resultado que vai colocando momentaneamente o time da praia, o time praiano, o Alvinegro da Vila Belmiro, na 4ª colocação. América, Operário, Avaí e Santos são os 4 primeiros colocados. Além de Botafogo e Ponte Preta, daqui a pouquinho tem Coritiba e América, tem Brusque e Avaí. Vamos passar também pela Série A do Campeonato Brasileiro. Bola tá rolando. Atlético Goianiense e Criciúma vão empatando em 1-1. O Botafogo do Rio tá perdendo, hein? Lá no Newton Santos, 1-0 pro Atlético do Paraná. O Fortaleza tá batendo o Grêmio por 1-0. Juventude e Vasco 0-0. Intervalo de jogo, São Paulo e Cuiabá 0-0. 9h30 tem Internacional e Corinthians. Olha, o Grêmio tá ficando na zona de rebaixamento ao lado do Corinthians, porque o empate do Criciúma tá empurrando o Corinthians na 17ª colocação, embora o Timão vai jogar daqui a pouquinho contra o Internacional de Porto Alegre. Vamos estar de olho também com a narração do Hugo Lago. São 8 da noite, mais 52 minutos, hora do comentarista Luan Amaral falar das possibilidades de Botafogo e Ponte Preta. Luan, o Botafogo está na 17ª colocação, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, a Ponte Preta a 13ª. Luan. O Botafogo vem num esquema híbrido, digamos assim, né? A princípio, a formação com 2 zagueiros, só que o nosso ouvinte vai perceber que no decorrer do jogo, quando o Botafogo não tem a bola, o João Costa, que é um dos volantes, ele fica no meio do Lucas Dias e o Fábio Sanches, ele funciona como se fosse um líbero, né? Então, sem a bola, o Botafogo tem, de fato, 3 zagueiros, mas quando tem a bola, o João Costa avança, empurra o Matheus Barbosa, empurra o Gustavo Boucher, esses 2 caras viram meias e o João Costa também ajuda na construção. A Ponte Preta, até pelas mudanças, é um time diferente do que a gente projetava para o jogo, vem num 4-4-2. Só que Dodô e Elvis muitas vezes pisam na área, né? Encostam nos 2 atacantes, né? No Gé, no Renato. E na minha concepção é um time que tende a jogar mais por dentro, com as ausências do Matheus Regis e também do próprio Iago Dias, ausências no sentido de não estarem no time titular. Eu acho que é uma Ponte Preta que quer centralizar o jogo. E aí, no decorrer da partida, com certeza, um ou os 2 jogadores devem entrar. E aí vai dar um pouco mais, como dizem os filósofos do futebol, dar mais lateralidade ao time da Ponte Preta, Brasa. Muito bem, tá aí a expectativa do nosso Luan Amaral. Faltando 5 minutinhos praticamente para a bola rolar. Tô vendo aqui pelas imagens do monitor, perfilados os times, Botafogo, Ponte Preta, o Bota com aquela camisa tradicional, branca, né? E a Ponte Preta com a sua pretinha tradicional, a listra branca. Vamos fazer o seguinte, então. O nosso Mário Oliveira tá aí na grande área do seu rádio, já dando aquela aquecida no gogó. A gente sai do estúdio da CBN de Campinas e Ribeirão, vamos direto para a cabine número 5, lá no Estádio Santa Cruz, para a narração de Botafogo e Ponte Preta. A bola é tua. Alô, Mário Oliveira. Botafogo, Ponte Preta. Com Mário Oliveira. Firme, forte na onda do esporte, aqui nas ondas da... Estamos chegando, um grande abraço para você, ouvinte CBN, seja mais uma vez bem-vindo ao Campeonato Brasileiro, Série B, temporada 2024, 11ª rodada, daqui a pouco, alguns minutos, a bola vai rolar aqui no Estádio Santa Cruz, na Arena Botafoguense em Ribeirão Preto, frente a frente, Botafogo e Ponte Preta. Tradição, rivalidade, história, conquistas, camisas pesadíssimas do futebol do interior brasileiro se enfrentam hoje aqui. Mais uma vez, mais um confronto dessa história rica de muitas emoções entre Botafogo e Ponte Preta.
Os times agora ali estavam perfilados, os jogadores estavam perfilados, deixando os jogadores do Botafogo à sua posição e como anfitriões, cumprimentam os jogadores da Ponte Preta, colegas de trabalho, adversários apenas então somente pelas circunstâncias, mas acima de tudo, colegas de trabalho se cumprimentando antes do início da partida aqui no Estádio Santa Cruz. Como o Brasa já frisara e com propriedade, o Botafogo com o seu uniforme principal, todo branco, camisa branca, calção branco, meia branca, as faixas na horizontal ali no peitoral da camisa dos jogadores em vermelho e preto. E o time da Associação Atlética Ponte Preta, a Macaca Campineira, hoje jogando com o seu uniforme número 2, camisa preta, calção preto, meias pretas, detalhes em branco ali nos calções e aquela faixa tradicionalíssimo, cinto de segurança, né? A faixa ali na vertical, na diagonal, né? Na verdade, na diagonal, na cor branca. A equipe de arbitragem, capitaneada pelo baiano Bruno Pereira Vasconcelos, veste azul turquesa. Esse azul é muito bonito. Camisa azul turquesa, calções pretos, as meias azuis na mesma tonalidade da camisa. Já, a bola rola no futebol da CBN. E você confere com a gente com a emoção inigualável do rádio. Mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Reportagem do futebol da CBN no gramado aqui no Estádio Santa Cruz, na Arena Botafoguense. De olho no Botafogo, Luiz Augusto. De olho na Macaca, de olho na Ponte, Antônio Lupi. A bola é sua, Luizão. Braz, agora nesse momento, Mário, desculpa, está acontecendo nesse momento aqui o sorteio dos lados do campo. A moedinha que vai para cima, cai, o Botafogo ganha, o Lucas Dias escolhe ali no caso para começar ali o campo. E tem a novidade que os técnicos também são chamados agora para acompanharem esse sorteio da moedinha, lado de campo. O Paulo Gomes foi até lá, deu um abraço apertadíssimo no Nelsinho Batista. Paulo Gomes já disse que é um profundo apreciador do futebol brasileiro e gosta bastante do Nelsinho Batista, então teve essa oportunidade. E claro que o Paulo Gomes quer para hoje, além da terceira vitória para deslanchar na Série B, para melhorar os números dele à frente do Botafogo. Já são 25 jogos na temporada até aqui, com 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 38,6%, ou seja, ainda não está na média. Está ali beirando os 40%. Se vencer hoje, pode melhorar um pouco mais esses números do português que comanda o Botafogo. E aí, do lado da Ponte Preta, Antônio Lupi. E já finaliza o trabalho de aquecimento, Pedro Rocha já fez a sua oração, goleiro da Macaca. A Ponte que tem como novidade o Sérgio Rafael, zagueiro, que está como titular na vaga do Joilson. O Elvis, que na semana até foi colocado como opção no banco de reservas, mas começa como titular. E sem Gabriel Novaes, que sofreu uma fratura no braço, o Ger, que volta à equipe após cumprir suspensão, confirmado com a camisa 9. Ele que é o artilheiro da Ponte Preta na temporada 2024, com 5 gols marcados. Está tudo pronto. A bola vai rolar aqui no gramado do Estádio Santa Cruz, Mário. A ilustração do futebol da CBN Ribeirão, Antônio Lupi, o Toinho, junto com Luiz Augusto, Luizão, lado a lado de Botafogo e Ponte Preta, para você, ouvinte CBN. E nós estamos acompanhando a rodada do Brasileirão. Daqui a pouco, um pouco mais tarde, tem bola rolando para o jogo do Corinthians contra o Internacional de Porto Alegre, na cidade de Cariacica ou em Criciúma, hein? Criciúma ou Cariacica? É Criciúma, né? Que vai jogar o Inter e Corinthians hoje? Florianópolis. Isso. Orlando Scarpelli. Nem Cariacica, nem Não, Criciúma, é Florianópolis. Mas o Inter vem rodando, né? Ele mandou o jogo em Barueri, mandou o jogo também em Criciúma, no Heriberto Wilson, e agora tá indo pra Floripa. Tá certo, e nós vamos acompanhar tudo aqui pra você. O Oscar Ulisses está narrando o jogo do São Paulo. Isso, né? Mais tarde tem Hugo Lago com o Corinthians. E você não perde nada no futebol da CBN. Vai dar a saída, o time do Botafogo vai começar o jogo. À nossa direita, o Tricolor de Ribeirão, Pantera das Américas. À nossa esquerda, a Macaca de Campinas. A Macaca, tantas tradições, tanta história. No primeiro tempo, o Bota ataca contra o gol da esquerda. O gol da esquerda é o gol da Avenida Costabile Romano, o gol do portão principal aqui do Estádio Santa Cruz. E a Macaca no primeiro tempo ataca contra o gol da direita, o gol de fundo, o gol do placar. Apita o árbitro. É bola que rola, começa o jogo no Estádio Santa Cruz. Futebol, vamos CBN. Botafogo, Ponte Preta. Com
Mário Oliveira. E sai jogando a equipe da Ponte Preta no campo de retaguarda pelo lado esquerdo. O lançamento de bola já foi promovido ali pelo Gabriel. Ele lança no comando de ataque, já vai sair, abandonar a área. O goleiro João Carlos para rechaçar essa bola dali. A Ponte já começa a todo vapor no início da partida. Já vem para cima do Botafogo. A Ponte que está um pouquinho acima do Botafogo na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O tricolor de Ribeirão que conseguiu na última rodada escapar da zona do rebaixamento. Bola recuada ao goleiro Pedro Rocha da equipe da Ponte que manda aqui para frente, sobe de cabeça. Lá do outro lado, o zagueiro do Botafogo, Lucas Dias, pelo meio. Lá um pouco pela direita, Fábio Sanches. Presente em todas as bolas da zaga do Botafogo. Acaba tirando ali para a equipe do tricolor. A bola sobra para o próprio Fábio que vai recuar ao goleiro João Carlos que de pé direito manda essa bola para frente. Dá uma bicanca, põe aqui pro meio do campo. Sobe de cabeça, Emerson Santos escora para a equipe da Ponte Preta, tenta o lançamento à frente, Elvis se movimenta, Jé também. A bola vem aqui pelo lado direito, tenta cercar aqui o Jean Victor, falta marcada, a primeira do jogo é pra Ponte, Toinho. Outra foi em cima do Dodô, bem em frente ao banco de reservas do técnico Paulo Gomes, treinador do Botafogo. O homem das bolas paradas, o Elvis, capitão da equipe, camisa número 10, já ajeita a bola. Os grandalhões da Macaca dentro da área. Castro, Sérgio Rafael, o Renato e também o artilheiro Gé. É camisa 10 da Ponte. Hoje é o Elvis. Há muito tempo atrás, mestre de cá, também vestiu essa camisa sensacional. Hoje o Elvis está aqui pela ponta direita, posse de bola para a equipe de Campinas. Partiu o Elvis, pé direito, cruzou na cara do gol. Mete a cabeça, tira dali para a equipe do Botafogo. O zagueiro Lucas Dias afasta, põe a bola para frente. Mas o rebote volta, ainda sobra para o time da Ponte Preta. Lá do outro lado, Gabriel Risso se movimenta, o argentino. Tenta o espaço, tenta mandar essa bola para frente. Renato fecha pelo outro lado. Dodô se movimenta, a equipe da Ponte Preta tenta segurar essa bola no ataque, mas já não vale mais nada. Jogo parado. A Ponte tá aí já, hein, Toinho? Alugando o campo de ataque, o de defesa do Botafogo. A assistente número 1, a Patrícia dos Reis do Nascimento, pegou o impedimento do jogador do Botafogo. O lance foi paralisado. E na sequência o Botafogo tentou sair jogando o Alisson aqui pelo lado esquerdo. Falta marcada. O jogo tá parado. Falta em cima da linha que divide o campo, falta para o Botafogo, falta já cobrada. Jean Victor tenta buscar à frente a movimentação do Douglas Baggio, corta bem ali na retaguarda o Igor. Na sobra, na cobertura da zaga da equipe da Ponte Preta, tenta sair jogando. Lançamento aqui para frente, vamos ver o Elvis, tenta escapar, ali o Gé, ficou na marcação da zaga do Botafogo, na cobertura ali pelo meio, o volante tricolor João Costa. Domina, sai jogando, toque de bola curto ao seu lado a Lucas Dias, que centraliza lá pro Fábio Sanches, que vai virando o jogo para a equipe do Botafogo até que a bola chegue lá pela ponta direita com o Negueba que vai tentar avançar. Não tem espaço, recua, a bola chega na área. João Carlos, o goleiro, tira para a equipe do tricolor. Manda aqui para frente, a bola vai sobrar pelo lado esquerdo. Jean Victor domina, faz o giro, Alexandro se apresenta, o Negueba também, o Bochecha tenta o apoio, passe errado pelo meio, recupera essa bola a equipe da Ponte Preta. Tenta pelo meio ali, o Emerson Santos não conseguiu dar progressão à jogada. Acabou jogando a bola no vazio, no corredor, sem ninguém. Ela vai chegar lá do outro lado pro goleirão da equipe do Botafogo, João Carlos. Primeiros movimentos de Botafogo e Ponte Preta aqui em Ribeirão, no estádio Santa Cruz, quase 4 minutos de bola rolando 0-0. Vem essa bola para a equipe do Botafogo aqui do outro lado, pelo lado esquerdo do campo, se mexe Negueba. Ajeita, ergue a cabeça, volta um pouco mais atrás. Vem pro apoio aqui o zagueiro Lucas Dias para recuar atrás ao goleiro. Recua essa bola na grande área da equipe do Botafogo com João Carlos que vai sair jogando. Ergue a cabeça, pé direito na bola, manda pro campo de ataque. Lá na outra ponta, tenta Douglas Baggio de cabeça, deu uma casquinha, mas ninguém aproveitou no comando de ataque. E o Alexandro estava aqui atrás ainda, na cabeça do grande círculo, campo defensivo, e não tinha ninguém para pegar essa bola lá do Douglas Baggio, hein, Luizão? O Alexandro até fez o gesto para ali que queria a bola na esquerda. O chutão foi dado na direita e mesmo baixinho o Douglas Baggio ainda deu uma casquinha na bola, mas não tinha ninguém do Botafogo para aproveitar. A Ponte a retomou. Retomou e sai jogando aqui pelo lado direito da defesa com Castro, zagueirão, que vai recuando essa bola lá do outro lado ao goleiro. Pedro Rocha. Que nome pesado tem esse goleiro da Ponte Preta, e até o presidente se referiu agora há pouco a Dom Pedro Rocha. Que responsa, né? Rapaz, e vem a Ponte. Olha o lançamento em profundidade pelo lado esquerdo, vamos ver a movimentação, Elvis está na área, Zé também, o toque, não vale. A Patrícia, assistente número 1, já sinaliza, a bola foi pro gol no arremate da Ponte, mas segundo a assistente,
de forma irregular. Nós temos o atro de vídeo, todos os lances são checados, principalmente os lances capitais. Antônio Lupe. O impedimento foi no lançamento pro Renato, do lado esquerdo do ataque. Ele recebeu, fez o cruzamento pro Dodô, a bola desviou na zaga do Botafogo e se perdeu ali no fundo da rede. O impedimento vai ser checado, mas já confirmado o impedimento do Renato no momento do cruzamento pro Dodô, Mário. Tá certo, tá aí em cima do lance a reportagem da CBN Ribeirão, conferindo tudo pra você. Aqui em Ribeirão, na Arena Botafoguense, com o Luiz Augusto e com o Antônio Lupe, o timaço do futebol da CBN. Sai jogando a equipe do Botafogo com lançamento de bola à frente no comando de ataque. Douglas Baggio na extrema direita, campo ofensivo, pertinho da linha marginal, tenta o domínio, desarmado. Bola desviada, sai pela linha lateral, arremesso para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. O Alisson tá lá do outro lado, passamos 6 primeiro tempo, 0-0. Tenta o arremesso, Alisson, põe essa bola para frente, tá uma muvuca daquelas ali brigando, um perde-ganha com essa bola, tentativa na frente, falta marcada. O jogo tá parado, o Ato pegou uma falta no ataque do Botafogo, falta para Ponte Preta, tem pressa, Macaca lança essa bola para frente. De cabeça, Jean Victor esperto aqui, o lateral do Botafogo chegou para interceptar, sai tocando a bola no círculo central do gramado pelo lado da defesa com o Matheus Barbosa faz o lançamento, tenta buscar Alex Sandro no comando com o Douglas Baggio também, a bola não chega nos atacantes da equipe do Botafogo, rechaça a zaga da Macaca e sai jogando. Gabriel lá pelo lado esquerdo do campo, domina, faz o giro, procura o espaço, o Botafogo tenta diminuir, a Ponte Preta tenta encontrar a lacuna para poder organizar a sua jogada, rearticulação de bola no campo de defesa aqui do outro lado com o zagueiro Castro pelo lado direito. Ele faz o passe, encosta Igor Inocêncio pro apoio, pertinho aqui da linha marginal. A marcação forte em cima dele ali do Alexandre, do Bochecha. Aí ele teve que recuar, recomeçar com o goleiro Pedro Rocha. A jogada da equipe da Ponte Preta. Sérgio Rafael, o outro zagueiro, domina para a equipe da Ponte. Joga aqui com o Castro de novo na direita. Ele vai fazer o lançamento. Lançamento comprido para frente, escapa Renato. Lá pela ponta esquerda, domina, chega Gabriel ali pro apoio, vamos ver o que acontece, o argentino vai cruzar, não cruza, perde o espaço, volta a bola na intermediária, vem o chute em cima da marcação. A bola explodiu ali no Matheus Barbosa na tentativa da equipe da Ponte Preta. Tava longe, mas o chute tava saindo forte, hein, Toninho? Forte. O chute tinha até a direção do gol, mas de muito longe. A Ponte segue no ataque, Mário. Segue pro ataque. Vem de novo aqui do outro lado. Igor se mexe, Jé também. Renato, vamos ver. O chute pra fora do gol. Tiro de meta para a equipe do Botafogo num belo arremate. Depois de uma boa arrancada do camisa número 9, o artilheiro Jé. O camisa 3 do Botafogo, Lucas Dias, reclama que foi puxado. Eu, sinceramente, não vi nada. O Jé, que tem uma passada larga, adiantou e mandou um chute cruzado. A bola tirou tinta do poste direito do goleiro João Carlos, que vai colocar a bola em jogo. Estamos com 8 minutos da etapa inicial. Princípio de jogo aqui no Estádio Santa Cruz, na Arena Botafoguense, em Ribeirão Preto, Série B do Campeonato Brasileiro. Rodada de número 11, temporada 2024, Botafogo e Ponte Preta, 0-0. Sai jogando a equipe do Botafogo aqui do outro lado, lançamento feito à frente. Olha o Negueba, se livrando da marcação, camisa 7 do Botafogo com velocidade aqui pelo lado esquerdo. Volta bem a cobertura da zaga da Ponte. Desvio pela linha lateral, arremesso favorecendo a equipe do Botafogo. Tem pressa, Jean Victor cobra o arremesso nos pés de Emerson Negueba. Ele toca de volta para Jean, tenta o cruzamento. Bem ali o Sérgio na cobertura. Afasta para a equipe Ponte Pretana, mandando essa bola para longe. Para longe mesmo da grande área, porque essa bola veio parar aqui do outro lado, já com o goleiro do Botafogo, João Carlos, aos 9 do primeiro tempo. Sai tocando bola João Carlos ali com os seus protetores, com os homens da zaga, com o Fábio Sanches, devolvendo para o próprio João Carlos e agora acionando o Lucas Dias aqui pelo lado esquerdo da defesa da equipe do Botafogo. É o futebol da CBN na quarta-feira. Quarta é dia nobre de futebol. Depois do domingo, o principal dia do futebol é a quarta-feira. E nós estamos aqui nesta quarta-feira no futebol da CBN com Botafogo e Ponte Preta. Sai jogando a equipe da Macaca ali pelo meio da zaga, central de zaga. O Castro, camisa número 15, se mexe. Domina, faz o giro, fazendo o passe pelo lado esquerdo com Gabriel Risso. Ele domina para a equipe da Ponte Preta pelo lado esquerdo e vai trocando passes com os seus defensores, com seus companheiros de defesa, até que a bola chega aqui pelo lado direito com Igor Inocêncio. Ele domina, ergue a cabeça, vai ali para o primeiro combate o Negueba, acabou desistindo também com o Bochecha na sobra, e assim a Ponte Preta troca passes lá do outro lado, pelo lado esquerdo, e vai sair jogando. Novamente, o zagueiro Sérgio inverte a jogada lá da esquerda aqui para a ponta direita, essa bola chega com velocidade, vai partir o cruzamento na boca do gol, corta na sobra Fábio Sanches, zagueiro do Botafogo, desviando essa bola, que sai na sequência aqui pela linha lateral, pelo lado direito.
Arremesso favorecendo a equipe da Ponte Preta. Arremesso cobrado, vem lá. Igor Inocêncio fazia a intervenção, tocando atrás com Castro, que sai jogando com seu companheiro Sérgio. E a Ponte Preta organiza o seu ataque. Lançamento em profundidade, na velocidade, pelo lado esquerdo. Vamos ver o Renato se mexendo, vamos ver o Gabriel também. A tentativa de entrar na área. Veio o corte da zaga botafoguense. Bem esperto na sobra, o Alisson acabou roubando, sai jogando. Coloca a bola pelo meio. Alexandro se arranca na velocidade, dá um tapa nessa bola aqui pelo lado esquerdo com o Negueba. Negueba, o camisa 7 do Bota domina, volta Alexandro, pé direito, castigou pra fora pela linha de fundo. Tiro de meta pra Ponte Preta cobrar. Você de olho no relógio e ouvido grudado na CBN. Placar do Campeonato Brasileiro, temporada 2024, Série B, 11ª rodada. Dê tempo ao tempo que os novos tempos vêm aí. 11 jogados do primeiro tempo. Botafogo, Ponte Preta. 0-0 no placar. Plantão da CBN. Olha, Mário, terminou agora há pouco. O Santos venceu o Goiás na Vila Belmiro por 2-0. Às 9h30 tem Coritiba e América, Brusque e Avaí. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, 5 minutos do segundo tempo, São Paulo e Cuiabá, 0-0. Futebol Globo CBN. Com Mário Oliveira. Firme e forte na onda do esporte, aqui nas ondas da a rádio que toca notícia também no futebol. Opinião no futebol da CBN. De olho no jogo, o comentarista é Luan Amaral. Depois do ataque do Botafogo, que vem com o Alexandro se mexendo. Douglas Baggio também. O chute pra fora pela linha de fundo. Teve desvio no meio do caminho, então é escanteio Botafogo. O Bochecha recebeu essa bola nas costas da zaga da Ponte Preta, dominou, olhou, tentou o canto direito do goleiro Pedro Rocha, mas a bola desviou na zaga, foi para fora, é escanteio para o Botafogo pela ponta esquerda e quem cobra é o Douglas Baggio. Sai lá do outro lado o Baggio, que está jogando pelo menos nessa primeira parte do jogo pelo lado direito, vem aqui para a esquerda para fazer a cobrança do escanteio, já a opinião do Luan Amaral. O Luanzito vai fazer o primeiro desenho de Botafogo e Ponte Preta para você na CBN. Escanteio cobrado, vem Botafogo, arremate pro gol, por cima do gol pela linha de fundo, o tiro de meta. E aí, Luanzito? 0-0 e o jogo. Duas chegadas agora do Botafogo, mas de um começo melhor da Ponte Preta, né? Conseguiu duas oportunidades, principalmente em bolas enfiadas entre o Fábio Sanches e o Alisson pelo lado direito de defesa do Botafogo. O Renato apareceu por ali em duas oportunidades, em uma até deu uma assistência pro gol do Dodô, né? No nascedor da jogada foi dado o impedimento, mas já chegava com perigo a Ponte naquele momento. Depois, numa jogada com o Gé, agora do lado oposto, pelo lado direito, conseguiu girar para cima do Lucas Dias e finalizou com muito perigo. Formações diferentes. Enquanto o Botafogo tem uma linha de 3 jogadores no meio campo, o Nelsinho escala um losango com o Emerson Santos mais próximo da zaga, o Elvis ajudando os dois atacantes e dos lados Ramon e Dodô dando suporte nesse losango de meio campo do time da Ponte Preta. Amarelo. Informando. Agora há pouco, por reclamação, o camisa 8 da Ponte Preta, Emerson Santos, recebeu cartão amarelo, Mário. Tá certo, tem canário na mão do homem, o primeiro canário que soltaram da gaiola aqui em Ribeirão Preto hoje. Futebol na CBN, é futebol de Campeonato Brasileiro, com o Botafogo no ataque, tentativa do passe ali pelo meio do Negueba, se mexendo ali com o Bochecha, não deu certo não, corta a retaguarda da Ponte Preta. Futebol na CBN, tem Campeonato Brasileiro, pode ligar, tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Atenção, Botafogo no ataque aqui pelo lado esquerdo, Negueba, já não tá valendo mais nada. O assistente 2 já sinalizava lá do outro lado, como diria o saudoso Silvio Luiz, subiu o pano, Luizão. Impedimento marcado do Matheus Barbosa, que tentava ajudar o ataque, mas antes mesmo desse cruzamento na área, fiquei com a impressão que o Negueba, quando foi dominar a bola na ponta esquerda, usou a mão esquerda para fazer o controle da bola, o árbitro não entendeu assim, depois marcou o impedimento do Matheus Barbosa.
Quase 15 do primeiro tempo, 0 para o Botafogo, 0 para a Ponte Preta aqui em Ribeirão, no estádio Santa Cruz, no Colosso da Ribeirânia, na Arena Botafoguense. Vem Pantera para o campo de ataque, bom passe do Bochecha ali pelo meio, encontrando aqui pelo lado esquerdo do campo Negueba. Ele domina, recebeu o apoio ali do Jean Victor. Negueba coloca a bola na intermediária ofensiva. João Costa vai tentar o chute de longe, o volante bate em cima da marcação. Foi travado ali pelo Ramon, na sobra do Emerson Santos, conseguindo interceptar essa bola e fazendo com que ela parasse no meio do caminho e não assustasse o goleiro Pedro Rocha. E agora sai jogando o time alvinegro de Campinas, o time da Ponte Preta. Ponte, hein? Sensacional. Botafogo, sensacional. Tem muita história esse confronto, tem muita história e você confere com a gente essa história. Uma página a mais, uma nova página dessa história aqui no futebol da CBN. Hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série B, sai tocando bola a equipe da Ponte Preta no campo defensivo pelo lado esquerdo, Gabriel se mexe lá do outro lado com o apoio do zagueiro Sérgio Rafael. Ele vai voltar essa bola no centro da intermediária defensiva, um pouco antes da cabeça do grande círculo, campo de retaguarda com o Castro. Tenta o passe, o zagueiro da Ponte Preta acaba errando, estufa o peito por aqui, Negueba rouba pro Botafogo, escapa, derrubado, é falta nele. O jogo tá parado e tem canário na mão do homem. Como sempre, o Negueba é um dos que mais apanha no time do Botafogo. Tentava escapar pela esquerda do ataque do Tricolor, até que foi derrubado pelo Elvis, camisa 10. Falta tática para matar o lance e amarelo pro 10 da Macaca. É o terceiro cartão amarelo do Elvis, está fora da partida contra o Ceará na próxima rodada. Mário, o Botafogo ele convida entidades de Ribeirão Preto, né, um projeto social até bem legal, para vir a molecada aqui acompanhar o jogo do Botafogo. E a molecada aqui tá fazendo um coro, Botafogo, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Botafogo tá escondido pra molecada aqui nas cativas, Mário. Escapa a Ponte, atenção, bola aqui pela ponta direita, pau nele. Igor Inocêncio ia procurando o seu espaço, levou uma pancada. Falta marcada e o juizão apitou forte, hein, Toninho? E pintou cartão amarelo pro camisa 7 da equipe do Botafogo, pro Emerson Negueba. A falta foi no Dodô. Caído fora do gramado, fez a finta, recebeu a pancada por baixo. Amarelo pra equipe do Botafogo, é o primeiro do time tricolor na partida. Emerson Negueba 7. E o Dodô tá levantando ali, batendo, né? O pé firme no chão pra ver se tá tudo bem, porque a chegada foi daquelas, hein? Rapaz, falta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Passamos a marca dos 17 minutos. 17 minutos do primeiro tempo, 0-0. É Botafogo e Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. São dois times de São Paulo lutando por uma vaga na elite do Brasileirão. E você confere tudo com a gente no futebol da CBN. Sai tocando bola a equipe da Ponte no círculo central do gramado. Emerson por ali, deu uma titubeada. Ramon, não se entenderam. A bola veio direto aqui para a linha lateral. Arremesso pro Botafogo, agora a coisa ficou meio que lusco-fusca ali, hein, Toninho, pra Ponte. Bem na frente do banco de reservas do Nelsinho Batista, que coçou a cabeça, fez um sinal de negativo, não tá gostando nada dessa troca de passes no sistema defensivo da Macaca. Beleza, você já dirigiu um carro no lusco-fusco? É bravo, hein? Não é fácil não, aquele momento que não tá nem escuro nem claro, difícil, hein? Difícil, rapaz. É o que aconteceu ali agora com a rapaziada da Ponte Preta. Ninguém viu nada, ninguém se entendeu. Sai tocando bola agora a Macaca no campo de retaguarda. Grande área pelo lado esquerdo. Quase 19 minutos de bola rolando na etapa inicial 0-0. Na central de zaga da Ponte tem ali o Sérgio Rafael ao lado do Castro, seu zagueiro, seu outro companheiro. Aqui pelo lado direito. Castro faz o domínio, não tem espaço para avançar. Recua o goleiro Pedro Rocha. Botafogo adianta as linhas agora. Tem uma pressão do Alexandre ali no comando. Tá dificultando um pouco a vida da Ponte Preta. Tá um pouco sem espaço. O time de Campinas na articulação inicial da jogada. O passe vai lá para a ponta esquerda, vamos ver a movimentação. Chega o Douglas Baggio pressionando, roubou para a equipe do Botafogo, tenta escapar pelo lado direito, vem a cobertura lá do outro lado do Gabriel chegando e acabando com a festa. Meu amigo, a coisa ficou apertada aí, hein, Luizão? O Botafogo estava atacando só pela esquerda, tentou agora pela direita com o Alisson, mas o passe foi muito esticado para ele. Ele tentou recuperar, a bola bateu por último nele. Foi só tiro de meta já cobrado pelo Pedro Rocha. 19 minutos do primeiro tempo, 0 Botafogo, 0 Ponte Preta, Campeonato Brasileiro da Série B. Propaganda partidária obrigatória. Voltamos em 30 segundos. Nós do PT trabalhamos por todas e todos e estamos juntas para criar novas oportunidades em cada canto do nosso estado. E queremos mais políticas voltadas às mulheres. O enfrentamento da violência, direitos iguais e autonomia econômica. Nós somos o partido que mais elege mulheres no Brasil e o que mais defende as mulheres em São Paulo. PT.
em cada canto, trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT Luna Zaratini, Isabeli Carvalho e Paola Miguel. E o Botafogo tá no ataque, atenção, olha o Alexandre, cai na área, fica pedindo o pênalti, mas antes já estava marcado o impedimento, Luiz Augusto. Nessa jogada agora, o Castro tentou sair jogando lá atrás, o Negueba recuperou a bola bateu nele e virou um passe para o Alexandre, que estava à frente ali no momento de receber o passe e foi marcado impedimento. Ele ficou pedindo pênalti, mas já não valia mais nada, não houve também o pênalti, só o impedimento que foi confirmado. Você de olho no relógio e ouvido grudado na CBN. CBN Ribeirão, CBN Campinas, juntas na maior audiência do rádio esportivo do Brasil. Placar do Campeonato Brasileiro Série B, rodada 11. De tempo ao tempo que os novos tempos vêm aí, 21 jogados do primeiro tempo. Botafogo, Ponte Preta. Por enquanto, nada de gols. 0-0 no placar. Já tem informação do Anderson Brasil no central da bola, no plantão da CBN, porque agora tem falta para a equipe da Ponte Preta cobrar. Aqui pelo lado direito do campo. Quem é que vai nessa, Toninho? Tem Elvis e Risso na bola. Atenção, veio o cruzamento para a boca do gol. Sobe lá no meio do ribuliço. O zagueiro da equipe do Botafogo, Lucas Dias, para tirar. Sobe de cabeça, afasta o rebote e volta. A Ponte Preta vai insistir no ataque. A pressão agora é da Macaca. Olha o Elvis se mexendo na intermediária ofensiva. Vem o chute de longe. Palma, João Carlos. E insiste o goleiro conseguindo evitar a saída de bola pela linha de fundo numa bela intervenção, Antônio Lupe. Um belo chute do Renato de fora da área, sentiu, colocou a mão na parte de trás da coxa, o Renato, bela defesa do goleiro o João Carlos, evitando aquele que seria o primeiro gol da Ponte Preta. Renato tá caído e pela movimentação vai deixar o campo. E agora tem um arranca-rabo daqueles aí, hein, Luizão? Teve, porque a reclamação dos jogadores da Ponte Preta é porque o Douglas Baggio puxou o contra-ataque e a galera tava pedindo para ele botar a bola para fora no fair play, porque tinha realmente o Renato caído no gramado, o Fábio Sanches caiu agora também, sentiram alguma coisa na jogada anterior. O Baggio foi dando aquela migué, olhava, desacelerava, joga ou não joga para fora, que nada, ele tentou continuar no ataque, só que ele fez o pior, ele errou o passe na sequência, deu a bola de graça para a Ponte, que mandou a bola para fora e depois teve aquela confusão, a galera cobrando o Baggio, que faltou o fair play agora. Mário. Fale! Iago Dias, camisa número 11, já conversa ali com o Nenê Santana, auxiliar técnico do Nelsinho Batista. O Renato mancando, colocando ali a mão na parte de trás da coxa esquerda. Já tá indo embora. Daqui a pouco, Iago Dias na Macaca, camisa número 11, no lugar do Renato machucado. Tá aí, portanto, Nelsinho Batista já tendo que mexer no time da Ponte na metade do primeiro tempo. De olho no jogo, Luan Amaral, opinião no futebol da CBN. E o jogo, Luanzito, olha a Ponte tendo que mexer, hein? Falando dessa substituição, o Renato é um cara com características razoavelmente parecidas com a do Gé, ou seja, joga mais por dentro. O Iago Dias é beirado, é o cara do 1 contra 1, da velocidade, que vai jogar provavelmente lá do lado esquerdo, vai para cima do Alisson e ele gosta desse enfrentamento, da velocidade, do drible. Então é uma Ponte Preta com uma característica diferente com a saída do Renato e a entrada do Iago. E quem é mais no jogo até agora, Luanzito? Estamos na segunda metade já do primeiro tempo. Eu acho que a estratégia do Nelsinho está sendo mais bem executada pela Ponte Preta do que a estratégia do Paulo Gomes. Jogando em casa, o Botafogo não tem o controle do jogo. A Ponte Preta consegue chegar com mais perigo do que o Botafogo. O Pantera chega quando consegue roubar a bola no campo de ataque. No mais, a Ponte Preta domina, tem o controle do jogo. Futebol na CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. E vem a Ponte Preta para o campo de ataque na velocidade aqui na ponta direita, busca o espaço, Elvis se mexe, lá do outro lado Gé, o cruzamento, a bola vai para a área, passa por todo mundo, vai sobrar na esquerda, tá chegando lá o Iago Dias, vamos ver perto da linha de fundo, se parte o cruzamento para a boca do gol, a bola vem, rasga a retaguarda do Botafogo, mas não estava valendo mais nada. A dona Patrícia já chacoalhou o pano por aqui, Toninho. Mas eu fiquei com a sensação que o árbitro, o senhor Bruno Pereira Vasconcelos, ele apitou impedimento antes da assistente número 1 levantar a bandeirinha. Enfim,
acredito que estava impedido. O Elvis, na tentativa do cruzamento que veio pelo lado esquerdo, o João Carlos vai colocar a bola em jogo. De fato aconteceu isso, o árbitro apitou primeiro. A questão é que quando já tem um lance de possível impedimento, o Bandeira ele já grita no ouvido do árbitro, ó, lance impedido, segue o jogo, mas lance impedido. E aí quando termina a jogada, a árbitra, no caso a bandeirinha, levanta o instrumento, mas já estava avisado o árbitro de campo sobre o impedimento. Só que se acontece alguma coisa, o VAR não poderia interferir, porque o árbitro já tinha apitado e aí não tinha mais jogo, né? Não tinha mais lance. Em tempos de VAR, rapaziada do apito tem que tomar cuidado para não assoprar antes. Né não, Luizão? Ah, com certeza. E no VAR, né, tá o experiente Elmo Alves Rezende Cunha. Foi árbitro por muito tempo, aposentou e virou árbitro de vídeo. E vem de novo o time da Ponte Preta, bola dominada pelo lado esquerdo, cruzamento vem pra área, o chute passa perto. A macaca vai chegando. De galho em galho, a macaca vai chegando, Antônio Lupe. Pelo lado esquerdo, com o argentino Gabriel Risso. Foi ele quem fez o cruzamento rasteiro e a bola chegou nos pés do Iago Dias. Primeira participação dele no jogo, girou o corpo, finalizou, a bola passou bem perto da trave direita. João Carlos vai cobrar o tiro de meta. E vocês que estão aí pertinho, Antônio Lupe, o Luiz Augusto, pertinho dos jogadores aí no gramado, como é que tá o semblante da rapaziada, botafoguenses e Ponte Preta, e Ponte Pretanos, né? É aquela cara de vamos pegar firme, a pegada é forte, tá mais leve. Como é que tá o semblante da rapaziada aí? Eu fico com o recorte do Alexandro, bastante preocupado porque não tá recebendo bola, tá tentando se movimentar, mas por enquanto tá isolado e reclamando bastante com os companheiros. E eu fico com o Elvis, que hoje tá mais aplaudindo do que reclamando. Ele que é o capitão da equipe, tá gostando do que a Ponte tá apresentando até aqui nesse primeiro tempo. É um retrato falado do jogo pra você no futebol da CBN. E o time da Ponte Preta tá no ataque pelo lado esquerdo do campo. Olha a movimentação, passa o pé sobre a bola o Gabriel, tenta o espaço ali pro cruzamento, ficou apertado, tem que recuar pra rearticular a jogada aqui mais atrás, na cabeça do grande círculo, campo ofensivo. O passe vem, e vem chegando aqui pelo lado direito, tentativa de Igor Inocêncio, acabou errando. Errou o passe, deu de graça essa bola nos pés do zagueiro do Botafogo, Lucas Dias, que sai tocando. Sai rolando essa bola com o Jean Victor aqui pelo lado esquerdo, passa a linha, ele vira o gramado, faz o lançamento comprido à frente, vamos ver a correria do Negueba, aqui na ponta esquerda, a marcação do Castro é forte em cima dele, o grandalhão, zagueirão da Ponte Preta protegeu. E ficou com um tiro de meta, e é só isso, Luiz Augusto. Foi o Alexandro que foi nessa bola, eu não entendi. Ele tomou a frente do 15, o Castro, ele fez o mais difícil, que era ganhar no corpo e tomar a frente. Na hora de pegar a bola, acho que ele esqueceu que tinha a bola na disputa. Ela saiu pela linha de fundo, tiro de meta. E o time da Ponte Preta já repõe a bola em jogo na cobrança do tiro de meta através do goleiro Pedro Rocha. Sai colocando a bola aqui pelo meio. Botafogo aperta na marcação, tenta roubar. Olha ali, tentou escapar o Douglas Baggio, acabou sendo desarmado. A bola ricocheteou e chegou lá do outro lado na direita para o time do Botafogo. Saindo pela linha lateral, bandeira sinalizando o último toque do jogador da Ponte Preta. Então é arremesso lateral, favorecendo a equipe do Botafogo no campo de defesa pelo lado direito. No intervalo, tem aquela goleada de informações para você no nosso central da bola do intervalo. Henderson Brasil vem aí. Agora vem o time da Ponte Preta com bola recuada ao seu goleiro Pedro Rocha, que vai sair jogando com tranquilidade no campo de defesa pelo lado esquerdo, com 28 minutos e meio da etapa inicial. 0-0, Ponte Preta e Botafogo. Botafogo e Ponte Preta no futebol da CBN Ribeirão, no futebol da CBN Campinas, no Campeonato Brasileiro. E agora o jogo tá parado, tem um jogador da Ponte Preta caído lá do outro lado, mas já tá levantando, né, Toinho? Já tá de pé, é o Risso, argentino, camisa número 33, que voltou ao time titular na última partida, na vitória da Macaca em cima do Novo Horizontino por 1-0. Rapaz, hermano Risso. Aí, rapaz. E vem a Ponte Preta, lançamento de bola aqui do outro lado, Bruno Pereira Vasconcelos, o árbitro para tudo, porque teve choque de cabeça lá, pelo jeito. E o protocolo manda que se pare imediatamente e os jogadores sejam assistidos aí. E ambas, né, as equipes dos departamentos médicos respectivos de Botafogo e Ponte Preta estão no gramado. É o camisa número 8, é o Emerson Santos, acredito, do Botafogo é o 10, o Gustavo Bochecha, que estão caídos ali. A situação mais grave aparenta ser a do jogador da Ponte, que ainda está caído. O camisa 10, o Gustavo Bochecha, já está sentado conversando com os médicos. Enquanto isso, um tempo técnico, né? O Nelsinho conversa com os jogadores da Ponte, principalmente do sistema de defesa, e o Paulo Gomes também conversa ali com os jogadores do Botafogo, Mário.
Tem futebol do Brasileirão na CBN. Pode ligar, tem jogo. 4 em campo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Propaganda. Em 30 segundos estaremos de volta. Com vocês, Jair Bolsonaro, do PL. Os eleitores, desde 2018, com o nosso trabalho ao longo de 4 anos, voltaram a amar sua pátria, a se orgulhar das cores verde e amarela, a cantar o nacional com lágrimas nos olhos, a entender o valor da família, da liberdade. São essas pessoas que vão decidir as eleições no corrente ano. E o PL é o partido que tem apresentado essa massa de candidatos que está afinada com essas bandeiras de todos nós. PL é 22. 30 minutos cravados do primeiro tempo aqui no Estádio Santa Cruz, 0-0 Botafogo e Ponte Preta. Jogadores aproveitando a parada aí para o atendimento aos jogadores que foram lesionados lá, que se envolveram no choque, para ouvir os seus respectivos treinadores, como já se salientou aí o nosso Antônio Lupe. Isso acontece também pelos lados do Botafogo, é isso, né, Luizão? Exatamente, foram lá para tomar aquela água, para ouvir as orientações. O Paulo Gomes, que anda sempre com a prancheta dele, que mostra jogadas que foram trabalhadas ao longo da semana, passou aquela orientação. O Bochecha, que se envolveu no lance ali, no choque de cabeça com o Emerson, ele tá ali na beira do campo, ali preparado para voltar. Mas o Emerson parece que não vai continuar mais no jogo, né, Lupe? Será que não vai dar mais pro Emerson Santos, que já jogou por aqui, né? O Dudu Vieira já tá encostando por ali, camisa 5, vai entrar no lugar do Emerson Santos, volante por volante. O Dudu Vieira, que estava até cotado para ser titular hoje, ou poderia ser uma das opções, né, pro jogo de hoje. O Nelsinho optou pelo Dudu no banco de reservas e entra agora no lugar do Emerson Santos. Um baita de um prejuízo para Ponte, porque já fez 2 pausas, né? Então, se quiser usar todas as substituições, ainda tem mais 3, vai poder só fazer mais uma pausa e trocar também no intervalo. Então, substituições por problemas de lesão. Já tem a questão do próprio Gabriel Novaes, que machucou durante a semana, então vem sofrendo muito com problemas físicos a Ponte Preta. A gente espera, o Emerson levantou aqui, está encaminhando para o vestiário, pronta recuperação aí para o volante da Ponte Preta. Ô Mário, só um detalhe que é a novidade nesse Brasileirão, né, na Série A e na Série B, é quando há choque de cabeça, pode-se fazer uma alteração a mais, né? Eu confesso que eu não vi, você tem que mostrar um cartão azul médico, né, para solicitar essa alteração a mais para evitar problema com o jogador que teve o choque de cabeça. Se foi mostrado esse cartão para o árbitro, então contaria, não contaria nessas 3 paradas que são para substituições, teria uma alteração a mais, então. É bem lembrado, é o protocolo de concussão, né? Se tem um choque de cabeça, aí é contada mais uma substituição, não é contada, né, a substituição. A gente pode apurar isso depois. E vem a Ponte Preta pro campo de ataque, bola enfiada na esquerda, passe muito forte. Ela sai, tiro de meta. Olho no relógio, ouvido grudado na CBN. Placar do Campeonato Brasileiro, temporada 2024, Série B, 11ª rodada. De tempo ao tempo que os novos tempos vêm aí, 33,5 jogados do primeiro tempo. Botafogo, Ponte Preta. 0-0 no placar. Plantão da CBN. Pela Série B do Brasileiro, o Santos bateu Goiás agora há pouco na Vila Belmiro por 2-0. Acabou de começar, Coritiba e América 0-0, Brusque e Avaí também. Pela Série A do Brasileirão, 27 do segundo tempo, São Paulo e Cuiabá 0-0. Com Mário Oliveira. Firme e forte na onda do esporte aqui nas ondas da... A rádio que toca notícia também no futebol. Agora o baiano Bruno Pereira veio dar uma bronca aqui no jogador da Ponte. Teve uma trombada daquelas aí, hein, Toninho? Foi no Igor Inocêncio, camisa número 2, tem que tomar cuidado o Igor Inocêncio. A Ponte vem pro ataque, só pra confirmar, eu ouvi o Luan falando, essa lesão, né, do Emerson Santos que saiu pra entrada do Vieira, como foi um choque de cabeça, provavelmente eu vou confirmar no intervalo que se ela vai contar, acredito que não. Como já aconteceu no jogo da Série A, só não me lembro em qual foi, onde a substituição não acabou contando. No intervalo eu confirmo, Mário. Como foi descrito aqui, né? O protocolo reza isso. Quando um jogador sai
tem que ser substituído após o choque de cabeça, essa alteração não é contada, né? E aí o time que perdeu o jogador por essa lesão fica com mais uma alteração à sua disposição. Já teremos a confirmação se isso realmente vai acontecer aqui no jogo de hoje. Botafogo e Ponte Preta, depois da saída do Emerson Santos, que foi substituído pelo Dudu Vieira na equipe da Ponte Preta. O Emerson teve um choque de cabeça com o Bochecha, camisa 10 da equipe do Botafogo. Futebol na CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. 35 do primeiro tempo, 0 Botafogo, 0 Ponte. Vem a Macaca para ataque. Elvis vem buscar essa bola um pouco adiante da cabeça do grande círculo campo ofensivo. Domina, faz o giro, faz o passe à frente. Tentou encostar ali o Gé, tentou encostar o Dodô, mas a bola não foi para eles, porque muitos jogadores do Botafogo ali pelo meio congestionando, volta para o Elvis. Ele tenta agora o passe no corredor central, acabou perdendo. Rechaça a retaguarda do Botafogo e a bola sobra no contra-ataque aqui pelo lado esquerdo. Jean Victor deixou ocultar o seu lado para Negueba, pertinho da linha marginal. Negueba domina, encosta o Gustavo, vem aqui o Bochecha, domina para a equipe do Botafogo, tem a marcação forte em cima dele ali do Elvis. Volta a bola pelo meio na intervenção do volante João Costa, que vai girando, fazendo essa bola chegar na direita. O Alisson, passe em profundidade para Douglas Baggio, ajeitou, tenta o cruzamento, bate contra a marcação, essa bola vai para a linha de fundo. Escanteio pro Botafogo fazer a cobrança, Luizão. Numa movimentação inteligente do Douglas Baggio, que puxou a marcação para a esquerda e abriu espaço para a infiltração do Matheus Barbosa. Recebeu o bom passe do Alisson, quando ele tentou cruzar, veio o corte do Gabriel Risso, que mandou a bola para fora, cedendo escanteio. Douglas Baggio cobra. Ele tá lá na ponta direita para fazer a cobrança do escanteio. Botafogo atacando contra o gol da esquerda, o gol do portão principal. Vem o escanteio, vem a bola na área, passa por todo mundo. Vai sobrar ainda aqui pro time do Botafogo, reaproveitando aqui pelo lado esquerdo, se aventurando no ataque o zagueiro Lucas Dias, deixou pro Jean Victor, engatou uma quinta e acabou desabando, né? Engatou a quinta e, rapaz, encontrou o muro da Tamburello ali na frente dele, meu Deus, hein? E o time da Ponte Preta tenta sair jogando. O passe feito, mas o passe errado, o Botafogo recupera, vem de novo lá na ponta direita, a bola cutucada. A torcida ficou na chiadeira, ficou na bronca, queria escanteio, o Baggio vai lá conversar com o Bandeira, mas o que foi marcado foi tiro de meta. Mas errou agora o assistente 2, o Luiz Felipe Gonçalves Correia. O passe foi mal feito do Baggio pro Negueba. O Gabriel Risso chegou na cobertura, mas a bola bateu de leve no biquinho da chuteira dele. O assistente 2 por ali, o Luiz Felipe Gonçalves Correia, não viu e marcou equivocadamente o tiro de meta para Ponte. Na CBN, você quer saber mais e melhor sobre futebol? Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Parte a Ponte Preta para o campo de ataque. Bola pelo lado esquerdo. Vem o cruzamento na entrada da área. Lucas Dias de cabeça. Chega primeiro o zagueiro do Botafogo. Na sequência o Jean Victor tomou um tranco daqueles aí, hein, Antônio Lupe? Luiz Augusto. O Jean Victor tentava puxar o contra-ataque por ali, até que foi derrubado quando fazia o passe para o Emerson Negueba. Em cima do lance, o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos marcou a falta. E vem o time do Botafogo depois da cobrança de falta, bola esticada lá pela ponta direita. Atenção, o Alisson, ele é quem domina. Faz o giro e coloca a bola na zaga central, ali do time do Botafogo, no setor central da zaga, com o Fábio Sanz, com o Lucas Dias e a movimentação intensa. Lançamento agora para frente, encontrando o Douglas Baggio lá do outro lado na ponta direita. Vem o apoio de Matheus Barbosa pelo meio, recuando no centro da intermediária defensiva. A João Costa que toca Lucas Dias, que encontra Jean Victor aqui pelo lado esquerdo do campo. E agora o Botafogo já está no campo de ataque. Jean Victor lançou essa bola no comando para Alexandro, para Bochecha, deu passe, deu tapa na ponta direita, vai pintar o cruzamento, a bola acaba sendo desviada e vai para a linha de fundo. É outro escanteio para o Botafogo que vem chegando. Mais uma tentativa agora pela direita. O Alisson não conseguiu dar aquele capricho na hora de dar assistência, de tentar o cruzamento. Veio o corte por ali do Sérgio Rafael e a torcida se empolga, se anima, porque o Douglas Baggio já está com a bola para fazer o levantamento na área.
39 minutos e meio do primeiro tempo, 0 Botafogo, 0 para a Ponte Preta, mais um escanteio para o tricolor. Baggio jogou na área, bola resvalada, acaba passando aqui do outro lado, ninguém pega, vai pegar aqui o Bochecha, ele vem no pé esquerdo, tenta o cruzamento, tira dali de cabeça, Castro afasta para a equipe da Ponte Preta, o rebote volta, ainda sobra para o Botafogo na ponta direita, Baggio descolou um bom passe aqui na área para o Bochecha, ele ajeita, toca para trás, vem um chute por cima do gol pela linha de fundo. Um pouco antes da meia-lua, Matheus Barbosa de pé direito. Um foguetaço. Ela subiu. Luizão. São os volantes do Botafogo participando desse lance. Agora o que foi lindo, o que foi linda, né? A matada no peito do Bochecha. E ele rolou essa bola para entrar na grande área. O Matheus Barbosa chegou pegando de primeira na bola, mas pegou muito embaixo dela, que foi para fora. Tiro de meta já cobrado. Já cobrado. Vem a Ponte Preta para o campo de ataque. O Botafogo rebate. Vai para mais um contra-ataque. O lançamento feito à frente. Abandona a área. O goleiro Pedro Rocha rasgando. Arrojadíssimo goleiro da Ponte agora, hein, Luizão? Exatamente, né? Na cobertura, viu bem ali que o passe chegaria para o Alexandre e fez o corte. E o Botafogo já vem de novo depois da cobrança do arremesso lateral. Olha o cruzamento para a área, fechado na rede pelo lado de fora. O Pedro Rocha viu a viola em caco, hein, meu amigo? No jogo do Paulistão, o Iago Dias fez ali um chutamento no comecinho do jogo, um cruzamento, barra chute, e enganou o João Carlos. Dessa vez quase que o filme se repete, mas do outro lado. O Matheus Barbosa tentou cruzar, quase surpreende o Pedro Rocha. A bola foi na rede, mas pelo lado de fora. Olho no relógio, ouvido grudado na CBN. Placar do Campeonato Brasileiro Série B, temporada 2024. Estamos agora na 11ª rodada. Dê tempo ao tempo que os novos tempos vêm aí. 41 do primeiro tempo. Botafogo, Ponte Preta. 0-0 no placar. Plantão da CBN. Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza 1, Grêmio 0. Juventude está batendo o Vasco por 1-0. São Paulo e Cuiabá estão empatando em 0-0. Começou agora há pouco, Internacional e Corinthians também 0-0. Futebol Globo CBN. Com Mário Oliveira. Com a Ponte Preta no ataque, aqui pelo lado direito, falta marcada, o jogo tá parado, falta marcada e já cobrada, a Ponte tem pressa. Bola invertida da direita lá para a esquerda, movimentação dos zagueiros lá participando da jogada, o Sérgio Rafael encosta ali, o Botafogo adianta a marcação, prejudica o andamento do ataque da Ponte, já retoma a bola o Pantera, Douglas Baggio se mexe, Alisson também na extrema direita do campo ofensivo, ele faz o corte, vem para dentro, consegue inverter, Alexandre aqui na entrada da área pelo lado esquerdo, atirou, defendeu Pedro Rocha. Do Cuiabá, Eliel abre o placar do jogo no Morumbi. Cuiabá. Confusão na grande área, Cuiabá até reclamava no toque de mão do zagueiro do São Paulo. O Eliel apanha o rebote, enche o pé e mete no ângulo. Primeiro gol do Cuiabá, Eliel. Jogava na Ponte Preta, é isso? Hoje está no Cuiabá? É isso. Olha aí, hein, Formado Toninho? na base da Ponte. Aliás, foi uma das muitas negociações que a Ponte fez no começo do ano e que colocaram as contas da Macaca em dia. Eliel, formado na base da Ponte, autor do gol do Cuiabá. Information by Luan Amaral. E por falar em Luan Amaral, aquela pergunta que todo mundo espera. Finalzinho do primeiro tempo, 43, Botafogo e Ponte Preta 0-0. Gostaste da primeira etapa, Excelência? Gostei, Mário. Foi um jogo bem dinâmico, né? De alternâncias de domínio. Eu acho que o momento agora é do Botafogo. A Ponte Preta começou melhor até os 25, 30 minutos, com mais domínio, mais presença no campo ofensivo. Chegou até a fazer um gol, né? Gol bem anulado pela arbitragem, por impedimento, finalização perigosa do Gé. E nessa reta final o Botafogo consegue ter mais presença ofensiva. E para mim o grande destaque, a virada do Botafogo no jogo, passa muito pelo Matheus Barbosa. Quem diria? Ele que é volante, mas aparecendo agora como um meio-campista pelo lado direito e conseguindo distribuir bem o jogo, né? Colocando o Alexandre em condição de finalizar, colocando o Alisson para trabalhar também do lado direito, dando um suporte pelo lado direito do Botafogo. Pelo lado esquerdo, que teoricamente é o lado mais forte, porque tem o Jean Vitor, pouca coisa aconteceu. Mas agora na reta final, o lado direito do Botafogo mais forte, principalmente por conta das ações ofensivas do Matheus Barbosa.
E agora o jogo tá parado, a Ponte Preta tem uma oportunidade no ataque na meia esquerda, na falta que foi marcada, Antônio Lupe. Em cima do Gé, ele fez a proteção e tomou um toque ali no tornozelo. E o Elvis tá na bola. Pode já até preparar, se for gol, pra gritar gol do Elvis, porque é ele o homem das bolas paradas. O Dodô tá por ali também, mas falta na Ponte, é o Elvis quem cobra. Contra o gol da direita do seu rádio, gol de fundo aqui no estádio Santa Cruz, na Arena Botafoguense. O gol fica voltado pro placar. Vamos chegar agora à marca dos 45, tendo assim o tempo regulamentar esgotado no primeiro tempo. E a Ponte Preta tem essa chance. Boa chance. Subiu a placa. Mais 4 minutos. Mais 4. Teremos então jogo até 49 neste primeiro tempo. Tá aí o toque dos 45. Com Alexandre Campos, o Maguila, com todo o timaço técnico da CBN Ribeirão. Lá em Campinas, a rapaziada da técnica também. Aquele abraço. E todo mundo ligado no futebol da CBN. Atenção! Falta para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. A bola está colocada pelo lado esquerdo, um pouco antes de chegar na grande área. Barreira do Botafogo se formando já na área grande. Elvis, Dodô. Goleiro João Carlos do Botafogo lá no centro da meta. Partiu a cobrança, Elvis atirou para fora pela linha de fundo. Bola que passa muito perto, tirando tinta do poste esquerdo do gol defendido pelo João Carlos. Veio rasteirinha, veio queimando a grama, saindo faísca, Toninho. Mudou o estilo de cobrança o Elvis, né? Ele sempre tenta por cima da barreira, só que dessa vez pegou forte, a bola veio no canto do goleiro João Carlos, mas ela veio sem direção, se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro do Botafogo. 46. Vai ter jogo até 49, já estamos nos acréscimos, mais 3 minutos do primeiro tempo. Botafogo e Ponte Preta 0-0, já que daqui a pouquinho, hein? Tem o central da bola do intervalo, aquela goleada de informações para você. Terminando o primeiro tempo de Botafogo e Ponte Preta, Henderson Brasil vem aí. Agora quem vem é a Macaca, agora quem vem é a Ponte. Lá do outro lado, pelo esquerdo do ataque, vem embora Gabriel, tenta o passe, acabou ficando apertado, tem que recuar, tem que recomeçar de novo e essa bola chega aqui atrás, mas ainda no campo de ataque, o zagueirão Castro faz o domínio, toca a bola aqui, vem a movimentação, o Dodô encostou, voltou pro Castro, Castro coloca essa bola pelo meio, lá está Sérgio Rafael para sair jogando para a equipe da Ponte Preta, vira o jogo lá do outro lado, o jogador da Ponte cai, pede a falta, o árbitro não marca nada, o time do Botafogo retoma a posse de bola, vem ali pelo meio, tentativa agora, acabou perdendo essa bola, o Matheus, o Jean Victor na sobra não pegou, a Ponte Preta recuperou, Elvis na área, vamos ver, castigou em cima da marcação. E na sequência um chute errado da equipe da Ponte Preta. A Macaca chegou perto, Antônio Lupe. Mais uma vez com o Jack, recebeu o lançamento pelo lado direito, fintou a marcação, a bola explodiu no Jean Vitor e na sobra de primeira o Elvis tentou surpreender o goleiro João Carlos, só que pegou mal na bola, se perdeu pela linha de fundo, é mais um tiro de meta para o goleiro João Carlos do Botafogo. Futebol na CBN para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O técnico do Botafogo tá levando um pito aqui, é? Ah, esse juiz é chato, hein? Agora há pouco ele ficou reclamando, a bola um palmo pra cá, um palmo pra lá pra cobrar a falta. Agora foi dar bronca no Paulo Gomes, técnico do Botafogo, porque ele não tá respeitando ali a área técnica. Tá saindo bastante, gesticulando muito e levou aquela bronquinha. Lembrando que o Paulo Gomes tá pendurado com 2 cartões amarelos. E vem o Botafogo pro campo de ataque na bola lançada aqui pelo lado esquerdo, Negueba. Emerson Negueba, camisa 7, domina. Faz o giro, encosta pra jogada no apoio ali o Bochecha. Não adianta, não vai à frente o ataque do Botafogo, a bola recuada pelo Bochecha até o zagueiro central Lucas Dias. Ele sai tocando pela quarta zaga, pelo lado direito, lá com o Fábio Santos, vai se movimentando para a equipe do Botafogo. O Alisson sai no apoio, tenta o passe, acabou perdendo no pé de ferro, um pé de ganha danado. O Botafogo tenta ficar com essa bola, a torcida chia e o árbitro apita forte. Eita nós, hein? Chacoalhou a roseira aí o moço. Dodô ajudando na marcação, segurou por ali o Douglas Baggio, não gostou nada, queria continuar na jogada, mas a falta marcada pelo árbitro Bruno Pereira Vasconcelos na intermediária. Vai terminar o primeiro tempo aqui no estádio Santa Cruz, na Arena Botafoguense, em Ribeirão Preto. 0 para o Botafogo, 0 para a Ponte Preta. O Botafogo tá no ataque. Mais um. Opa, mais umzinho aí, ó. Então vai ter jogo até 50, chegamos agora a 49, agora sim entramos no último minuto. Se não acontecer mais nada, que o ato possa acrescentar mais alguma coisa.
Falta para a equipe do Botafogo pelo lado direito, cruzamento na área, ninguém pega por aqui, rechaça a zaga da equipe da Ponte Preta, o rebote volta, reaproveita para a equipe do Botafogo, Bochecha aqui na esquerda, adiantou um pouco, foi travado. A bola saiu pela linha de fundo, o Atro deu tiro de meta e o povo botafoguense esbravejou, Luizão. É visível a dificuldade que o Negueba tem para conseguir fazer alguma jogada puxando para a perna esquerda. A perna dominante dele é a direita. Ele tentou agora puxar para a canhota para fazer o cruzamento, não teve a velocidade para concluir a jogada e o Castro chegou por ali e conseguiu o tiro de meta. Vai repor a bola em jogo o goleiro da Ponte Preta, Pedro Rocha, apita o árbitro. Futebol Globo CBN. Final do primeiro tempo aqui no Estádio Santa Cruz, na Arena Botafoguense, tá lá no placar. Botafogo 0. Ponte Preta também 0. O duelo tricolor e macaca termina a primeira parte sem gols. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Terminou o primeiro tempo aqui no Estádio Santa Cruz, na Arena Botafoguense, em Ribeirão Preto, Série B do Campeonato Brasileiro, rodada 11. Botafogo e Ponte Preta 0-0 em 1 minuto. Central da bola do intervalo no ar. Eu volto já para o segundo tempo. Fique ligado. Para garantir a segurança e o conforto do seu veículo e da sua família, você já sabe que pode confiar na Monroe Amortecedores e na Monroe Axios. São produtos de alta qualidade e excelência. E agora, você também pode ter orgulho em apoiar uma marca que vai além deste compromisso com a excelência automotiva. A Monroe não foi apenas pioneira inventando o amortecedor e evoluindo seus produtos, mas também está fazendo a diferença na educação do nosso país junto com o Instituto Ayrton Senna. Ao adquirir produtos Monroe e Monroe Axios, não apenas você está investindo na segurança do seu carro, mas também está contribuindo diretamente para o futuro de milhares de estudantes brasileiros. Uma parte das vendas é revertida para o Instituto Ayrton Senna, ampliando as oportunidades de aprendizado e crescimento para as futuras gerações. Juntos, podemos impulsionar um futuro brilhante e promissor para todos os brasileiros. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Central da bola. Apresentação Henderson Brasil. 9 da noite, mais 52 minutos, intervalo de jogo, Estádio Santa Cruz, 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Ponte Preta 0-0. Ô Luiz Augusto, situação de momento aí no Santão. Cafézinho. Olha, Braz, os jogadores do Botafogo iniciaram um trabalho de aquecimento agora há pouco, né? Deu para perceber que antes mesmo de acabar o primeiro tempo, o Paulo Gomes já mandou alguns jogadores iniciarem esse aquecimento. Patrick Bray, o próprio Leandro Pereira, que é uma opção para o ataque, são jogadores que até estão nesse momento ainda naquela roda de bobinho no aquecimento, para que possam ser também alternativas para o time no segundo tempo. Assim que acabou o jogo, o Paulo Gomes correu rapidinho para o vestiário do Botafogo. Alguns jogadores ainda ficaram por aqui, conversaram sobre o desempenho da equipe no primeiro tempo e agora resta saber se vai ter alguma mexida no Botafogo. Nesse intervalo, os reservas seguem por enquanto em campo, fazendo aquele aquecimento, mas já vão também para o vestiário para ouvirem orientações do técnico do Botafogo. Ô Brasa, sabe o que significa os jogadores do Botafogo aquecendo antes, a pedido do Paulo Gomes? Absolutamente nada, absolutamente nada, porque ele só mexe depois com 15, 20 minutos. Não vai mexer, não mexe, ele não mexe. É que tá frio aqui, tá louco. Tá frio, não tá? Eu ia te fazer essa pergunta, Luiz, eu pus até no meu corta-vento aqui. Eu diria que tá um frio cretino aqui hoje, que de manhã tivemos 40 graus na sombra, hoje deve estar uns 12. O Lupe tá acostumado, né, Lupe? Depois que perdeu uma quantidade boa. Perdeu o tecido adiposo? Faz frio, né? Quando eu era gordo eu não passava esse perrengue, agora... Ô Luan, rapidinho, só pra já aproveitar, acabei de conversar aqui com o delegado do jogo, aquela substituição do Botafogo levantou um cartão vermelho, eu não tinha um cartão
eu não sei se foi vermelho. Na Copa América vai ser rosa, para informar que aquela alteração não conta, tá? A alteração do Dudu Vieira no lugar do Emerson Santos não conta. E o Botafogo também ganha mais uma, pelo menos foi o que o delegado falou. Então o Botafogo e a Ponte tem mais uma alteração, além das 5 que tem direito. Pelo menos foi o que o Adriano, o delegado do jogo, me informou. Que era só o jogador que saiu no caso com a contusão, né? Isso, então cada um tem mais uma alteração. A Ponte já parou o jogo uma vez para a mexida do Renato, tem mais... Teve falha aqui, hein? Teve gol contra. O primeiro gol do Santos foi marcado contra. Tadeu. Tadeu, né? É o Tadeu. Tadeu. Se ele não pegar, nem eu. Agora o detalhe é o seguinte, né, meu amigo? Teve um gol contra. Gol contra não. Entregou. O goleiro do Atlético de Goiás, velho, fez uma lambança lá. E a coisa complicou, né? Complicou. O Fortaleza, pela Série A, tá batendo o Grêmio por 1-0. A situação do Grêmio delicadíssima. É o 19º colocado, só tá à frente do Vitória da Bahia. O Juventude tá batendo o Vasco da Gama por 1-0. O São Paulo tá perdendo, hein? Esse Cuiabá tá numa fase espetacular, meteu 5 no último jogo, 5 no penúltimo jogo, tá uma fera o time do Cuiabá, o 13º colocado. Corinthians e Inter estão jogando 0-0 por enquanto. O Cruzeiro também empata com o Fluminense em 0-0. A gente faz um intervalo rapidinho e na sequência o Luan Amaral vem aí para comentar esse primeiro tempo de até aqui. Botafogo e Ponte 0-0. CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Prepare seu coração. Dia 29 de junho, às 3h45 da tarde, o programa mais animado do ano vai rolar na tela da IPTV. O especial Rota do Arraiá. Acesse rotadoarraiá.com.br. Você vai encontrar receitas típicas, tradições juninas e a quermesse mais próxima de você. Rota do Arraiá é na IPTV. Oferecimento Savenhago. A semana inteira tem grandes ofertas. É bom, é barato, é perto de você. Sabe onde você encontra o trabalho do PT no estado de São Paulo? Em todos os lugares. O novo governo Lula já investiu mais de 345 bilhões no nosso estado. E vem mais por aí. O trem que vai ligar Campinas a São Paulo. O túnel Santos-Guarujá. O metrô que vai chegar a Guarulhos. Somos o partido que mais investe no povo paulista. PT, em cada canto. Trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT é deputado Alencar Santana, deputada Beth Saão, Eliane Onaim e Lucas da Saúde. O leite materno é um alimento fundamental na vida de um bebê. Além de nutrir e fortalecer seu corpo, ele é uma fonte de amor e proteção. Sua doação pode fazer toda a diferença, oferecendo esperança e saúde aos recém-nascidos que mais precisam. Dê esse presente aos bebês que carecem de mais leite para seu desenvolvimento. Entre em contato com o banco de leite mais próximo de sua residência ou ligue 136 para saber como e quando doar. Doe leite materno e alimente a vida. Iniciativa CBN Campinas. Central da Bola.
Apresentação Henderson Brasil. Na tabelinha CBN Ribeirão, CBN Campinas, pontualmente 10 da noite, intervalo de jogo, Estádio Santa Cruz, Botafogo e Ponte 0x0. Luan vai comentar antes, apenas Luan, dá uma atualizada aqui. Terminou agora, o São Paulo perdeu para o Cuiabá 1x0, o Juventude bateu o Vasco por 2x0, o Botafogo do Rio empatou com o Atlético do Paraná em 1x1 e o Atlético de Goiás perdeu em casa para o Criciúma. A bola tá rolando agora, começou agora há pouquinho, já estamos com praticamente meia hora de jogo. Inter e Corinthians 0x0 e o Fortaleza está batendo o Grêmio por 1x0. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, intervalo de jogo, o Coritiba está 0x0 com o América e o Brusque está empatando com o Avaí 0x0. Luan, 35% de posse de bola do Botafogo contra 65% da Ponte. Eu coloco que a Ponte Preta foi melhor nesse primeiro tempo por 2/3 ali, até os 25, 30 minutos. A Ponte foi melhor, conseguiu, inclusive, criar algumas oportunidades de gol. Tem uma finalização do Gé, que se eu tivesse no lugar do Mário, ainda bem que ele é o narrador, eu teria gritado gol, porque eu achei que tinha sido gol, né? E ele narrou com uma visão tão tranquila. Eu falei, caramba, eu errei por muito, né? Mas uma finalização muito perigosa do Gé. Ele pega essa bola na diagonal, do lado direito para dentro, e ele consegue entortar, seja quem for que tiver na frente dele. Ele consegue, na jogada individual, conseguir os espaços, e ele finaliza com a perna esquerda muito bem. E chegou numa grande chance, né? Isso aos 7 minutos. Pouquinho antes, teve o gol do Dodô, num lançamento que veio do campo de defesa para o campo de ataque, também na diagonal, entre o Fábio Santos e o Alisson, pegou a zaga desprevenida do Botafogo. A Ponte Preta fez o gol, mas muito bem marcado, inclusive dentro de campo, né? Não precisou do acionamento do VAR. O impedimento marcado e o gol anulado da Ponte Preta. Depois algumas finalizações de fora da área do Botafogo, o Alexandro com o Bochecha, só que a dinâmica do jogo ainda era a favor da Ponte Preta, né? O Nelsinho adotou um losango no meio campo, primeiro com o Emerson Santos, né, que depois sai lesionado, como o primeiro volante, mais próximo da zaga, e o Elvis quase que encostando como um atacante lá na frente, com o Dodô e o Ramon pelos lados, né, pelas beiradas. O Ramon começou do lado esquerdo, depois ele inverteu com o Dodô, principalmente quando entrou o Dudu Vieira para fazer essa base aí no meio campo, com a saída do Emerson Santos. E a gente lembra que o Renato também foi substituído, né, se lesionou no começo do jogo para a entrada do Iago Dias. E o Botafogo teve muita dificuldade para a criação, né, só conseguiu ameaçar um pouquinho o sistema defensivo da Ponte Preta quando pressionou a saída de bola, roubou a bola lá na frente, aí conseguiu finalizar, encontrar os espaços, só nessas condições. E aí na reta final acho que o jogo dá uma virada, né? O Botafogo melhora a sua dinâmica, tem mais repertório ofensivo, principalmente pelo Matheus Barbosa, que é uma surpresa, né? Porque ele é um volante, né? Ele joga numa meia pela direita, mas ele não tem um cacuete da armação. E foi justamente por conta de passes, de jogadas, de clareadas do Matheus Barbosa que o Botafogo consegue melhorar na primeira etapa. Ele conseguiu acionar o Alisson em alguns momentos, que falhou nos cruzamentos. O Douglas Baggio também, eu acho que é um cara de criação que pode ajudar nesse meio campo do Botafogo, mas foi muito pouco acionado, procurou pouco o jogo. E o Negueba a gente conhece muito bem. As jogadas de ataque do Botafogo se limitam às investidas do beirada, né, do ponta do Botafogo, do atacante. É um cara que sobra esforço, é um cara muito voluntarioso, um velocista que gosta do 1 contra 1, só que ele tem uma dificuldade na tomada de decisão. O passe é complicado, a finalização não é da melhor forma, ao invés de chutar ele tenta o drible, né? Mas ele é um cara envolvente, é um cara que incomoda o sistema defensivo do adversário. Um primeiro tempo que, para mim, a Ponte Preta foi levemente superior, mas sem grandes chances de gol, viu, Brasa? Nem para Ponte, nem para Botafogo. A Ponte até finalizou com o Ged dentro da área em um ou outro momento, e o Botafogo se limitando a finalizações de fora da área. Não achei o jogo ruim, mas pelo menos em relação à criação de jogadas, não foi um jogo com tanto repertório assim. E a gente espera que no segundo tempo, Ponte Preta já em campo, Botafogo entrando no gramado agora. A gente espera que no segundo tempo tenhamos gols, quem sabe, nesse clássico do interior que merece gols, Botafogo e Ponte Preta. Reportagem da CBN, Luiz Augusto e Antônio Lupi. Alguma movimentação, tem modificação para o segundo tempo, meninos? O Botafogo não, volta com o mesmo time. E a Ponte parece que tem troca no intervalo, hein, Lupe? Tem sim, o Elvis ficou no vestiário, camisa 10 fica no vestiário, Matheus Regis, atacante, com a 77, vem pro jogo, Brasil. Muito bem, Botafogo no gramado, Ponte Preta, trio de arbitragem. Quem não tá no gramado, mas tá na cabine, é o nosso Mário Oliveira, que vem aí
para comandar um segundo tempo de muita emoção na tabelinha. CBN Ribeirão, CBN Campinas, a bola é sua, Mário. Futebol, vamos CBN, Botafogo, Ponte Preta. Com Mário Oliveira. Muito obrigado, meu caro Anderson Brasil. Você volta durante a nossa transmissão do segundo tempo de Botafogo e Ponte Preta, atualizando as coisas do central da bola. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio Santa Cruz e agora sobe a placa, exatamente confirmando a alteração no time da Ponte Preta logo de cara para começar o segundo tempo. O Nelsinho Batista troca. Daqui a pouco mais detalhes, porque o Elvis, camisa 10, ficou no vestiário, hein? Não voltou para o segundo tempo. A Ponte Preta terá agora Matheus Regis. Na ofensiva vai dar a saída o time de Campinas. No segundo tempo, a Ponte ataca contra o gol da esquerda, o gol da Costabile, o gol do portão principal. Botafogo no segundo tempo ataca contra o gol da direita, o gol de fundo, o gol do placar. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo aqui no Colosso da Ribeirânia. Futebol, vamos CBN, Botafogo, Ponte Preta. Com Mário Oliveira. Já sai jogando o time da Ponte Preta no campo de retaguarda, na central de zaga. Ali a movimentação com Sérgio, Rafael e Castro. A dupla de zagueiros do time alvinegro de Campinas. Lançamento feito para o comando de ataque aqui, rechaça o Alisson. Para a equipe do Botafogo, rebate mais o rebote e volta lá para a Ponte Preta. Lá para a ponta direita, Igor Inocêncio tenta a movimentação. Botafogo tenta apertar ali na marcação para dificultar a vida da Ponte Preta e é isso que acontece. A macaca não consegue evoluir e aí a bola é tocada, recuada no campo de defesa. O lançamento feito aqui à frente, Matheus chega, atropelado. Matheus Regis na primeira dele tomou um tranco daqueles aí, hein, seu moço? Na primeira participação do camisa número 77, já chegou por trás, a falta foi cobrada rapidamente. A Ponte vem pro ataque, Mário. O que será que aconteceu com o Elvis aí, hein, Toinho? Quebrou a corda da guitarra dele? Não, eu até acredito. Vai você, depois eu confirmo. Vamos ver a chance aqui do time da Ponte Preta tentando chegar. A bola lançada. Rechaça a zaga ali do time do Botafogo. João Costa na sobra. O zagueirão tocou de lado. Ali pro Fábio, tá meio apertado. Rasga e põe pra longe. Lucas Dias. O negócio ficou bem complicado aí. Lucas aqui na sobra, o Fábio lá do outro lado. Os caras tiveram que se virar agora, hein, Luizão? Exatamente, para impedir a jogada promissora do ataque da Ponte Preta. Chutão pra frente, teve um desvio e o Botafogo segue no ataque. Mário, fale! Só para explicar, o Regis, durante os dias, né, que antecederam o jogo, a gente já trabalhava com ele no banco. Porque contra o Novo Horizontino, ele jogou os 90 minutos. E quando o Nelsinho chegou na Ponte Preta, ele colocou o Regis no banco na partida contra o CRB. E ele na coletiva destacou: nós vamos colocar o Elvis aos poucos. Então eu já conversei com ele, só que o planejamento mudou no meio do caminho. Então, como ele já tinha jogado 90 minutos, mais de 90 minutos contra o Novo Horizontino, no planejamento ele começou jogando e o Matheus Regis, que também saiu desgastado, começou no banco. Então só teve essa troca de fôlego na equipe da Ponte Preta, viu, Mário? Ô, Mário, tem mudança no esquema, né? Com essa saída do Elvis, que ficou encaixotado. O João Costa marcou muito bem, né? Foi o perseguidor do Elvis e conseguiu anular o camisa 10 da Ponte Preta. E tem mudança de esquema. Aquele losango formado no primeiro tempo pelo Nelsinho, ele é desfeito. Agora o Dudu Vieira fica ao lado principalmente do Ramon, mais na contenção, e o Dodô mais por dentro, fazendo a armação para os três atacantes, o Iago Dias, o Matheus Regis e o Gé. É o desenho do Luan Amaral, comentarista do futebol da CBN Ribeirão, neste princípio de etapa complementar. Botafogo e Ponte Preta, 0-0. Vem o time da Ponte Preta pro campo de ataque, o lançamento de bola feito aqui. Iago Dias na velocidade, a bola correu mais que ele. Saiu pela linha lateral, arremesso favorecendo a equipe do Botafogo. Arremesso já cobrado, apertado ali, o Alisson tentou tirar, veio a dividida com o Matheus Regis, pegou por último no jogador do Botafogo, segundo a Patrícia, assistente. Arremesso pra Ponte, arremesso cobrado. Bola na frente, tentativa de bola, o Gé não chegou com ele a marcação, depois a dividida vem, e aí sai essa bola pela linha lateral. Se a Ponte já tem 3 novos jogadores, né, 2 no primeiro tempo e 1 agora no intervalo, o Botafogo ainda não pensou em mexer. Vocês falavam da característica, né, do técnico tricolor, de mexer um pouco mais tarde. E aí, Luanzito, concorda com o Portuga em não ter mexido? O grande problema é quando você olha para o banco de reservas, Mário, não tem ninguém que te convença, né? Fala, pô, esse cara aqui vai entrar e mudar o jogo, né? E é um problemaço. O Botafogo vai ter que aproveitar essa janela de meio de ano para reforçar uma outra posição
titular e também para ter mais opções de banco de reservas, né? Ainda mais com a lesão do Robinho, que é uma pena e como é triste, né? Aliás, as duas equipes com problemas parecidos, né? E muito tristes. A lesão do Gabriel Novaes, protagonista na Ponte, a lesão do Robinho, já tinha ficado 10 meses fora, estava voltando agora, quarto, quinto, sexto jogo só dele, e inclusive tinha a possibilidade de ser titular hoje, sofre uma lesão muito triste, vai ficar pelo menos mais 9, 10 meses de fora. Falta pro time da Ponte Preta cobrar aqui na extrema esquerda do campo de ataque, Dodô. Partiu o cruzamento, pé direito, João Carlos defendeu. Foi pro terceiro andar, o goleirão do Botafogo, segurou firme, já manda a bola pro campo de ataque. Já encarastes um infortúnio, hein, Luanzito? Algumas vezes, viu, Mário? Dia sim, dia também. Robinho, um infortúnio daqueles, né? O cara tava voltando, um tempo parado, volta e toma um encontrão daquele, uma infelicidade, e aí vai ficar fora do resto da temporada. É assim, né? E vem o time da Ponte Preta pro campo de ataque, o lançamento aqui pelo lado esquerdo, Matheus Regis, a bola foi mais que ele. Passa aí um pouco alongado aí, né, Toninho? Mas bastante alongado, né? O Risso, faltou comunicação, né? O Risso falou ali em espanhol, o Regis não entendeu. Faltou comunicação nessa jogada da Ponte Preta, que vai empatando com o Botafogo 0-0 aqui no Santa Cruz, Mário. O que o Risso falou, ô Lupe? Falou ali em portunhol. Só que o Matheus Regis não entende ainda, né? Porque ele é muito complicado. Pra você ter ideia, o Risso ainda deu uma entrevista coletiva, nenhuma rádio acabou colocando a entrevista no ar porque ninguém entendia nada. É duro que rádio não dá nem pra colocar legenda, né, Mário? Mas é essa característica, né? O castelhano, que é falado na Argentina, que vem aí do núcleo do espanhol, os caras falam muito rápido. Muito rápido, e às vezes você não entende. Aí depois que o cara, né, aí começa a falar um pouco mais devagar, mas no começo não é fácil não. Aí você imagina, né, Toninho? Ô Mário, e aí foi engraçado que teve um membro da imprensa, falou assim, a gente não vai falar com gíria não. Aí quando... Vai você. Vamos lá pro ataque, a Ponte Preta, vem embora, Matheus Regis, ajeitou, pé direito, bate essa bola pra fora. E aí depois na sequência, atendendo o protocolo do VAR, o assistente 2 levanta a bandeira e marca o impedimento. Do camisa 77, Matheus Regis, que finalizou com perigo, só que já estava em posição de impedimento. Teve um companheiro na coletiva pro Risco que falou, pode ficar tranquilo, que a gente não vai falar com gíria. Aí ele falou assim, manda bala, ele não entendeu nada. Mamãe me acuda, né? Não é fácil não, cara. E aqui o diálogo veio o castelhano arrastadíssimo e o outro moço lá resolveu responder em aramaico. Aí você imagina. Lá pergunta. Aí você imagina o que nós tivemos aqui de fonética e de tudo quanto é mais coisa aqui nesse diálogo. E agora a bola vem aqui pro meio campo, atenção, jogo parado. Falta marcada, falta pra Ponte, já tem gente na arquibancada protestando, hein, Luizão? Ô, Mário, vai nesse lance, eu vou te dar um detalhe na sequência, a bola foi pra fora. Foi o Alexandro, a torcida já tava pegando no pé dele, ele fez uma falta bizonha, ele foi no corpo do jogador, na frente do Paulo Gomes. Paulo Gomes olhou pra ele, não gostou nada e pediu pra chamar o Leandro Pereira. Então foi a última do Alexandro, já ele vai embora e o Leandro Pereira vai pro campo. É dupla chiada, né, pelo Alexandro, que não tá bem, e porque vai entrar o Banana também, que não morre de amores a torcida por ele, né? Meu Deus, hein? O torcedor do Botafogo fica naquela história, né? Mas, enfim, vamos ver o que acontece, né? A gente já viu cada coisa no futebol, né, minha gente? O Alexandro, ele ainda é o artilheiro do Botafogo no ano com 6 gols marcados, mas não faz o gol desde 14 de março. O Leandro Pereira não fez gol pelo Botafogo ainda, não faz um gol desde agosto do ano passado. Esse gol do Alexandro foi o gol de empate no jogo da Copa do Brasil contra o Anápolis, né? Isso, 2-1 e marcou o gol de empate. De lá pra cá, nada, Ele né? não fez gol na Série B, por exemplo. Então... E na Ponte Preta, tem alguém aí nessa seca, ô Toninho? Tem. O Gé, na verdade, ele ficou suspenso no último jogo, né? Mas, por exemplo, o Matheus Regis, ele ainda não marcou muitos gols com a camisa da Ponte. É um cara que, quando foi apresentado, disse que é artilheiro, que gosta de fazer gols. E ele já mostrou isso no São Bernardo, né? Mas, por enquanto, na Ponte ainda não. E o Gé, que é o camisa 9, é o artilheiro da Ponte com 5 gols, ficou devendo no Campeonato Paulista, se envolveu numa negociação que não deu certo com o Santos, ficou chateado e agora volta aí querendo voltar a fazer as pazes com a rede.
Tá certo, as informações, a ilustração do futebol da CBN Ribeirão com Luiz Augusto e Antônio Lupe. Agora o Botafogo tá no ataque, bola lançada no comando, Douglas Baggio ajeita, toca um pouco mais atrás, encosta a bochecha, domina, faz o giro, volta pra Baggio, Baggio abre bola aqui na ponta direita. Vamos ver a movimentação do Negueba, balança pra lá, balança pra cá, o cruzamento vai pra área. Pedro Rocha, o goleiro da Ponte, tira dali. Na marca do pênalti, que bola venenosa, Luizão. Uma bola que foi baixa, o goleirão Pedro Rocha foi meio estranho na bola, mas deu um tapa nela para afastar o perigo, mas o Botafogo vem de novo. Vem de novo, olha a movimentação lá pelo lado esquerdo, Jean Victor tenta articular, bota a bola pelo meio, Matheus Barbosa, a bola sobrou, vamos ver o Alexandro, bate, o goleiro defendeu, largou, o rebote veio, toque e caixa! Gol! Do Botafogo! Matheus Barbosa, camisa 8, 9 minutos e 40 do segundo tempo. Partiu o arremate de fora da área, partiu o chute. Alexandro estava por ali, se mexeu, bateu, o goleirão defendeu, Pedro Rocha não conseguiu segurar, a bola veio. E no rebote, Matheus Barbosa cutuca, manda pra caixa e tá lá no placar. Botafogo. Agora tem um. Ponte Preta. Não tem nada não. Na frente o Tricolor. Na frente o Pantera. Luiz Augusto, Matheus Barbosa. É bola na rede. Numa linda jogada feita pelo ataque do Botafogo, começando por ali com o Gustavo Bochecha. Deu um bom passe pro Alexandro e aí ele foi bem demais. Numa finta de corpo, ele passou pela marcação do Sérgio Rafael e bateu no canto esquerdo. Pedro Rocha foi bem na bola, fez a defesa, mas na sobra apareceu como um bólido por ali o Matheus Barbosa, ex-jogador do Guarani. Foi pra rede e marca o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Gol que coloca o Botafogo em vantagem. Foi a última participação do Alexandro, que vai embora de cabeça baixa. Vai embora e está em campo o Leandro Pereira, camisa 19. E quase que o Alexandro, no último lance dele, marca o gol. Foi por muito pouco. Pedro Rocha fez uma grande defesa e na sobra o Matheus Barbosa marcou. A Ponte Preta responde. Vamos ver agora. Bola na área. O toque para fora do gol. Tiro de meta. Luan Amaral. Opinião do futebol da CBN, agora já temos 12 do segundo tempo, o Botafogo na frente 1-0. A gente fala muito sobre o Bochecha aqui na CBN Ribeirão, né, para os amigos da CBN Campinas também se inteirarem. O Bochecha chegou para o Botafogo, inclusive numa disputa com a própria Ponte Preta, para ser o protagonista, o camisa 10 do time. Não conseguia fazer isso, né, sempre enroscado ali na marcação, o esquema do Paulo Gomes também não ajudava. Mas essa clareada de jogada é graças ao camisa 10 do Botafogo. Ele deu uma letra ali linda que desmontou o sistema defensivo da Ponte Preta. Depois vem Ponte. Vem Ponte na resposta. Olha a chance do gol de empate. Afasta a zaga da equipe do Botafogo. Tava por ali. Gé. Matheus Regis fechando do outro lado. Mas a bola não chegou, Antônio Lupe. Boa jogada do Gé pelo lado direito. Ele fez a jogada, olhou para a área e fez o cruzamento para o Matheus Regis, que finalizou em cima da zaga do Botafogo. Perdeu uma grande chance a Macaca de empatar o jogo e o técnico Nelsinho Batista mexeu. Gabriel Risso, lateral esquerdo, foi embora com a 33. Zé Mário com a 31, também lateral esquerdo, está no jogo. Zé Mário é craque. É, isso é bola, hein? Zé Mário é craque. Zé Mário Crispim, Zé Mário Baroni. Poxa vida, e outros por aí, né, o Antônio Lupe? Olha aí o Zé Mário, hein? Zé Mário, nome de craque, hein, Zé? Mário, quer dizer. Só gente grande, né, Mário? Ô, Mário, e assim, o Risso ele tinha sentido um pouquinho antes, mas lá, tá Vamos difícil ver esse ataque, hoje. Leandro Pereira coloca essa bola pro Botafogo, bola pra Alisson, ele não alcança, a bola sai pela linha de fundo. Jogo bom é quando o comentarista não consegue falar, né, Mário? Porque tem coisa acontecendo. E se eu não me engano, foi pro lesão também, tá? É uma substituição forçada, porque pouco antes precisou de atendimento o Risso. É mais um problemaço
pro Nelsinho. Eu dizia sobre a jogada, né? O Alexandro, o Bochecha consegue clarear um lindo toque de letra. E o Alexandro, no jogo de corpo, ele consegue se desvencilhar do zagueiro e cair na esquerda, que não é a preferida dele, né? A bola não sai com tanta potência. O Pedro Rocha, o Luiz Augusto estava mais próximo. Ele não sei se conseguiria fazer coisa melhor. A bola sobrou pro Matheus Barbosa, que mostrou repertório, mostrou recurso. Porque o Pedro Rocha chegou abafando e ele só deu uma cavadinha, né? Por cima. Cacuete de centroavante, apesar de ser volante. Belo gol do Botafogo, mas a Ponte Preta tá em cima. Tá em cima, vem pro ataque. Vai buscar agora a Ponte o gol de empate, porque o Botafogo vence por 1-0. Gol marcado por Matheus Barbosa. Lançamento de bola no ataque da Macaca lá pela ponta direita. Tentativa do Igor. Vem a bola desviada, sai. Arremesso lateral favorecendo a equipe da Ponte. Propaganda partidária obrigatória. Voltamos em 30 segundos. Olá, aqui é Michele Bolsonaro e eu tenho uma mensagem para as mulheres paulistas. No PL Mulher, os valores da família são prioridade e as mulheres têm um papel fundamental na defesa dos princípios relacionados à vida. Por isso, precisamos de mais mulheres de bem na política para que nossas crenças e nossos valores sejam protegidos. Se você pensa assim, você pensa como PL. Então, junte-se a nós. PL é 22, o maior partido do Brasil. No toque dos 15 minutos da etapa derradeira, 1 para o Botafogo, 0 para a Ponte Preta. O gol marcado por Matheus Barbosa. E o tricolor vem pro ataque. Bola lançada no comando. Chega Leandro Pereira, chega Baggio, tenta o Matheus pelo meio. Passeia lá pra área na tentativa do Leandro Banana, que estava no comando. Corta a zaga da Ponte. E o corte foi providencial, hein, Luizão? E mais uma vez com o Matheus Barbosa ajudando o ataque. Começando a jogada, ele fez o passe por ali pro o Negueba, que tentou fazer o passe. O cruzamento foi cortado. Agora tem falta na defesa do Botafogo. O Alisson recebeu cartão amarelo. Ele estava pendurado, tá fora do próximo jogo no sábado contra o Operário. Campeonato Brasileiro no futebol da CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Quase 17 do segundo tempo aqui em Ribeirão, no estádio Santa Cruz, na Arena Botafoguense, Série B do Campeonato Brasileiro. 11ª rodada, 1 para o Botafogo, 0 para a Ponte Preta. Tem bola na rede, já informação do Brasa, porque agora a Ponte está no ataque com bola parada aqui pelo lado esquerdo. Atenção, partiu a cobrança, Dodô, pé direito, mete a cabeça o Alisson. Tira dali para a equipe do Botafogo, tem bola na rede, Anderson Brasil, central da bola. É do Internacional, Wesley. Inter 1, Corinthians 0, Cruzeiro também abre o placar contra o Fluminense. Cruzeiro 1, Fluminense 0, Mário. E depois que terminar o jogo, Botafogo e Ponte Preta, depois que você conferir aqui na CBN Ribeirão, CBN Campinas, os personagens do jogo, você fica com os instantes derradeiros, decisivos e finais de Internacional de Porto Alegre e Corinthians pelo Brasileirão. Por enquanto vai dando Colorado diante do Timão. Vai mudar. E daqui a pouco tem mais uma cara nova do Pantera. Vai voltar o esquema com 3 zagueiros. Matheus Costa tá recuperado de lesão, voltando hoje ao Botafogo. Tá ali preparado para entrar já já. Qual que é o número do Costa? 17 nas costas. Muito bem. Eu tinha certeza que ia sair assim. Você levantou, você deu uma de Maurício ali, de Ricardinho, viu, Omar? Agora, o Paulo Gomes, quando ele tem Matheus Costa e Bernardo Chapo no banco de reservas, ele se coça para colocar o terceiro zagueiro. É um negócio impressionante. Me parece que é o Bochecha, né, Luiz? Ele mesmo, tá indo embora o Gustavo Bochecha e tá entrando o camisa 17, Matheus Costa, voltando hoje ao time, ficou praticamente um mês fora de combate, recuperado de dores na coxa. Matheus Costa 17 em campo, o 10 Bochecha foi embora. E agora nós teremos esse trio aí então, Lucas Dias, Fábio Sanches, recebendo agora a companhia de Matheus Costa. É um trio, de certa forma, portentoso, hein, Luanzito? Assim, eu só não gosto que você tira um homem do meio campo, né? Eu acho que o futebol ele acontece no meio campo, é fundamental você povoar por ali. Eu acho que o time fica mais exposto, você recheia de jogadores a sua própria área, mas a entrada da área fica com menos gente, né? Eu acho uma estratégia meio que kamikaze do técnico Paulo Gomes.
E vem o time da Ponte Preta, perde o jogo aqui em Ribeirão por 1-0 e corre atrás do gol do empate. Dodô pelo meio, se ajeita, domina, abre bola, Inocêncio lá do outro lado, tentativa de bola, Jeta aqui do outro lado, a bola não chegou nele. Afasta a retaguarda da equipe do Botafogo, bem posicionada ali, a zaga sai tocando à frente. A bola sobra Matheus Barbosa, o autor do gol, volante do Botafogo, que toca aqui na direita. O Negueba passou por ele, a bola vai chegar aqui na ponta, quem chega é o Alisson, ajeita para a equipe do Tricolor, vem bem a cobertura para cima dele. O corte aí foi daquele jeito, hein, Luizão? Tirou o pirulito da boca da criança, hein? Corte providencial, né? O Alisson aparecendo ali como ponta pela direita, tentou fazer o cruzamento, a zaga da Ponte afastou, mas o Botafogo já retomou. O Sérgio Rafael, né, o zagueirão aqui pelo outro lado, foi preciso, cirúrgico no corte, né? Cirúrgico no corte, só faltou o bisturi, né? Atenção, a tentativa de inversão de bola da equipe do Botafogo, passe muito forte. Vai mexer. O moço aqui também é um ano cravo e outro na ferradura, né? Fez uma boa jogada aqui, agora deu esse passe aí, Luizão. Exatamente, passe esticado demais, já mais uma mexida no Botafogo. O Toró está nos seus últimos dias de Botafogo, o contrato dele termina em 30 de junho, não vai ser renovado. Camisa 20 para ele, vai entrar já no Pantera. Que coisa, hein? Daqui a pouco vamos falar sobre isso, um pouco mais sobre isso, porque agora a Ponte Preta tá vindo pro ataque. Atenção, Dodô, aqui pela meia esquerda, ajeita, abriu bola aqui pro Matheus Regis na ponta esquerda, tentou o passe, a bola bateu ali na movimentação da zaga do Botafogo. Tava na sobra o Matheus Costa, tava lá pegando essa bola. O Lucas, e aí ficou difícil a vida da Ponte Preta nesse ataque. E agora o árbitro vai autorizar a substituição, mais uma no Bota. Me parece claramente uma substituição pelo desgaste, pelo cansaço do Emerson Negueba. Tá saindo bem cansado mesmo ali com a camisa 7, tá entrando o Toró, camisa 20, a terceira alteração na equipe do Botafogo. E vem a Ponte Preta, bola aqui do outro lado, na esquerda, o cruzamento vai para a área, defendeu o João Carlos. Olho no relógio, ouvido grudado na CBN. Placar do Campeonato Brasileiro nesta temporada de 2024. Vivemos a Série B na 11ª rodada. De tempo ao tempo que os novos tempos vêm aí. 21 jogados do segundo tempo. Botafogo. Um gol de Matheus Barbosa. Ponte Preta. 0. Vamos acompanhar esse ataque do Botafogo aqui pela ponta direita com o Toró, que entrou agora, colocou para Douglas Baggio. Douglas devolve a Toró, ele toca para trás. Não tinha ninguém. Ele tinha ângulo para arrematar, para finalizar. Aí veio aquele instinto solidário, vamos servir alguém, mas quem, Toró? Ninguém estava na área, Luizão. Podia ser fominha nessa, ele tinha uma boa condição, porque o Leandro Pereira estava muito bem marcado, ele tentou o passe para trás, a bola foi longe do camisa 19 do Botafogo, perdeu uma boa chance agora o Toró. Eu confirmo, Botafogo 1, Ponte Preta 0, 22 do segundo tempo, plantão da CBN. Segundo tempo em andamento, Coritiba e América de Minas 0-0, mesmo placar para Brusque e Avaí. Esta vitória parcial coloca o Botafogo na frente da Ponte. O Bota está indo para 13º lugar, a Ponte 14º, Mário. Futebol Globo CBN. Com Mário Oliveira. Firme e forte na onda do esporte, aqui nas ondas da... A rádio que toca notícia também no futebol. Atingimos agora a metade da etapa complementar. 22 minutos e meio para Botafogo 1, Ponte Preta 0. Era de opinião. Luan Amaral, de olho no jogo. 1 tricolor, 0 macaca, Luanzito. E o Botafogo ele consegue ser mais direto, né? Quando tem a posse de bola. Não é aquela posse onde pouca coisa acontece, no estilo para-brisa, que roda de um lado, roda de outro. Essa tem sido, inclusive, a tônica da Ponte Preta, né? Que esbarra no bloqueio defensivo do Botafogo, não consegue criar chances de gol. O Pantera ele é muito mais direto, ele é vertical. Foi assim que fez o gol, já chegou em outras 2, 3 oportunidades. E a tendência de uma macaca cada vez mais exposta, com mais gente no campo de ataque, e o Botafogo se segurando e tentando aí buscar os contragolpes. E vem o time da Ponte Preta para o ataque aqui pelo lado esquerdo. O Matheus Regis cruza na área, afasta a retaguarda do Botafogo no rebote. O árbitro manda seguir, o torcedor chiou. Eu também achei que ele ia marcar falta, mas a Ponte Preta não tem nada com isso. Vem de novo na tentativa do cruzamento na direita, a bola vai para fora. Ponte
Tiro de meta pro Pantera cobrar, Antônio Lupe. E faltou ali comunicação no time da Ponte Preta, porque todos pensaram também que ele ia dar falta do Dudu Vieira, só que a jogada seguiu. O Inocêncio olhou pra área, viu que não tinha ninguém, se atrapalhou todo, a bola pegou por último nele e se perdeu pela linha de fundo. Daqui a pouquinho, camisa número 17 na Ponte. Atacante Guilherme Beleia na Ponte Preta, ele que joga tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, atacante pelas pontas. Futebol na CBN Ribeirão, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol na CBN Ribeirão, na CBN Campinas, é só ficar ligado. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Ponte Preta no ataque, bola pela ponta direita, o cruzamento, tira a zaga do Botafogo. Pressão da Ponte, Toinho. O cruzamento que veio pelo lado direito com o Iago Dias. Ele buscava ali o Matheus Regis. Ganha escanteio. Confirmando a alteração na Ponte. Ramon, camisa número 21, volante, tá indo embora. Guilherme Beleia, atacante, tá no jogo. Muito bem, essa já foi a 5ª alteração promovida aí pelo Nelsinho Batista, técnico da Ponte. É bom lembrar que o Emerson Santos foi substituído na primeira etapa, depois de um choque de cabeça, então a Ponte pode fazer mais uma alteração, porque aquela não foi considerada pelo protocolo aí do choque de cabeça. Escanteio para o time da Ponte Preta, bola na área, tira dali Matheus Costa, o rebote ainda volta, sobra para a Ponte de longe, o chute defendeu João Carlos. Firme o goleirão, tive a impressão ali do Castro, zagueirão, chegar e chutar essa bola de longe, mas não foi não, foi o Rafael, né? Dudu Vieira. Mas que pancada, hein? Um chute cheio de curva, a bola veio balançando, eu tô aqui atrás da meta do João Carlos. Defesa difícil, né? Foi seguro, mas difícil. Acho que a rapaziada do banco da Ponte não vai entrar mais ninguém não, todo mundo já sentado. E vem embora o time do Botafogo, bola na linha de fundo, perto da área, o cruzamento vem, Pedro Rocha! Pega firme o guapo da macaca, Luizão. Quase que o Baggio surpreende o Pedro Rocha, que ele foi para bailar ali na frente do Igor Inocêncio e ganhou. Ele tentou fazer o cruzamento com a perna esquerda, a bola saiu fechada. Se recuperou no lance o goleiro Pedro Rocha e ficou com a bola. Ô Mário, a Ponte Preta ela fez... Vai Ponte! Atenção, Ponte Preta no ataque, olha a movimentação, bola na área, corta o Alisson para a equipe do Botafogo. Chegou na hora, hein? Ô Mário, a Ponte acho que já fez as 4 paralisações, né? Foi isso, então acho que por isso que não pode mexer mais, tá todo mundo sentadinho ali no banco de reservas. E vem Matheus Barbosa, que linda jogada, Matheus bate em cima da marcação, a bola vai para escanteio. O volante, camisa 8 do Botafogo, autor do primeiro gol, resolveu chamar para si a responsabilidade. Encarou a marcação, engatou uma quinta, depois foi bloqueado, a bola foi para a linha de fundo. Escanteio pro Pantera cobrar. E não é que o Matheus Barbosa cortou essa história de curtir uma de atacante, foi para dentro da área, foi ganhando espaço, tentou a finalização, mas o Pedro Rocha cresceu para cima dele, fez o corte com a perna esquerda, ganha escanteio Botafogo, Douglas Baggio cobra. Botafogo que ataca no segundo tempo, contra o gol da direita do seu rádio, do seu computador, o gol de fundo aqui no estádio Santa Cruz, o gol que fica voltado pro placar eletrônico e luminoso. Vamos lá, escanteio pro Pantera, Douglas Baggio autorizado, pé direito na bola, toque de cabeça, na trave! Quase que na junção do travessão com o poste esquerdo, Luiz Augusto. Olha, seria um golaço, Matheus Costa lá no terceiro andar e mandou a bola na forquilha, acordou a coruja, mas não conseguiu fazer o segundo gol. A bola bate na trave e vai para fora. Na sequência, o Lucas Dias deu um bico na bola para não deixar o goleiro tiro de meta com mais rapidez e recebeu cartão amarelo. Ô Mário, e agora o técnico Nelsinho Batista, ele dá um all-in, né, como gostam de dizer a galera do poker, porque coloca 4 atacantes, né, são 2 meio-campistas e o Dodô é um meia, né, quase um atacante, basicamente só o Dudu Vieira para fazer o balanço defensivo do meio-campo da Ponte Preta e todo mundo no campo de ataque. Propaganda obrigatória, partidária. Em 30 segundos voltamos aqui do Estádio Santa Cruz.
Com vocês, Jair Bolsonaro, do PL. Os eleitores, desde 2018, com o nosso trabalho ao longo de 4 anos, voltaram a amar sua pátria, a se orgulhar das cores verde e amarela, a cantar o nacional com lágrimas nos olhos, a entender o valor da família, da liberdade. São essas pessoas que vão decidir as eleições no corrente ano. E o PL é o partido que tem apresentado essa massa de candidatos que está afinado com essas bandeiras de todos nós. PL é 22. Ponte Preta vem pra cima, vem pro ataque, Gé, falta pra cima dele. Um pouco antes da meia-lua da grande área, Antônio Lupe. Depois de uma boa jogada do atacante Gé, camisa 9, mais uma vez ele tá chamando a responsabilidade. Mais uma vez limpou a marcação, na hora da finalização foi calçado, é falta pra Ponte Preta. O Elvis já foi embora, já tá no banco de reservas, por isso Igor Inocêncio, Dodô e Zé Mário. Dodô já foi embora. Zé Mário e Igor Inocêncio, lateral direito e lateral esquerdo, os candidatos para a cobrança. Vamos ver o que acontece agora. A falta é pra Ponte contra o gol da esquerda, o gol da Costabile, o gol do portão principal aqui da Arena Botafoguense. Chance pra Macaca. Vamos ver quem cobra. Estamos com 29 minutos e 40, 1-0 pro time do Botafogo. A Ponte vai atrás do gol de empate agora há pouco. O zagueirão Matheus Costa do Bota quase marcou o segundo, meteu uma cabeçada, essa bola foi na trave. Falta pra Ponte Preta. O goleiro do Botafogo, João Carlos, preocupado, orienta o posicionamento da barreira. Afasta! Porque aí a entrada é dura, hein? Aí a entrada é fortíssima, hein? Fortíssima, hein?
Tiro de meta e a Macaca de novo pertinho aí do gol do Bota. E foi um lance estranho, porque foi uma bola em que o jogador da Ponte, se não me engano foi o Zé Mário, que tentou afastar o perigo, ela ganhou o efeito, ela subiu e caiu. Bem próximo ao gol do João Carlos, que só acompanhou, mas olha, o torcedor do Botafogo que estava desatento tomou um susto aqui no Santa Cruz, viu? É verdade, a Ponte vem de novo, estamos agora com 35 da etapa derradeira, 1 para o Botafogo, 0 para a equipe da Ponte Preta, o gol foi marcado pelo volante Matheus Barbosa, que inclusive já foi até substituído. Fez o gol do tricolor contra Macaco. Olha o toque eletrônico aí da Central CBN Ribeirão. Central CBN Campinas 35. Ponte Preta vem pro ataque, bola enfiada. Aqui do outro lado, tentativa de Iago Dias. Ele não consegue espaço para cruzar. O Alisson chega e corta pro time do Botafogo, desviando essa bola pela linha lateral. Arremesso favorecendo a equipe da Ponte Preta depois de Botafogo e Ponte. Tem Internacional e Corinthians, os momentos finais para você no Brasileirão, no futebol da CBN. Fale! É só um detalhe, o Matheus Barbosa, que foi substituído agora há pouco, ele já está ali no banco de reservas com um gelo na coxa direita, uma proteção, precaução na verdade, para iniciar um processo de recuperação. Volta a jogar no próximo sábado contra o Operário fora de casa, já iniciando um tratamento ali para evitar algum problema maior, ou lesão, não tem lesão, mas é só um trabalho ali para recuperação muscular do Matheus Barbosa. Treinador olha pro banco de reserva, vê jogador que saiu com bolsa de gelo, ele tem um ciricutico, né? É, porque não é mole não. Botafogo tá no ataque, atenção, bola pelo lado esquerdo, baixo, jogou na área, Pereira bate pra fora! Teve desvio no meio do caminho, escanteio, Luizão. Antes do Leandro Pereira, apareceu por ali o camisa de número 7, o Dodô, ajudando a defesa, fazendo corte importante por ali. Sem pressa nenhuma, o Douglas Baggio se encaminha para fazer a cobrança do escanteio pela ponta direita. Botafogo buscando o segundo gol no clássico. Torcedor do Botafogo sente o clima, sente o momento, o time tá no ataque, tem escanteio, quase 37 do segundo tempo, 1-0 o tricolor. 1-0 para o Botafogo. Se confirmar a vitória, será a terceira consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B. Tem muito chão pela frente ainda. E a Ponte vai atrás do gol de empate, mas agora o Botafogo está no ataque. Escanteio aqui pelo lado direito, escanteio cobrado, curtinho. A bola vai chegar no Alisson ali, de pé direito, cruza. Pedro Rocha. Goleirão da Ponte vai lá no terceiro andar, hein, Luizão? Exatamente por ali, cortando o cruzamento, a bola levantada na área pelo Alisson, chegaria ali o Bernardo Chapo, o próprio Matheus Costa, antes surgiu ali o goleiro Pedro Rocha e ficou com ela. Tem Campeonato Brasileiro na CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola aqui pelo lado esquerdo, o relógio vai correndo, a Ponte também vai correndo atrás do gol do empate. Arremesso lateral cobrado, bola recuada um pouco mais atrás ao zagueiro Sérgio Rafael. Ele domina, faz o giro, coloca a bola na cabeça do grande círculo, campo ofensivo. A movimentação é forte ali do Dodô. Ele inverte a jogada aqui pelo lado esquerdo. Quem vai ficar com essa bola é o Iago Dias. Tem muita gente em cima do Iago, agora chega o Alisson para desviar. E a bola pegou por último ainda no jogador de Campinas, é isso, Toninho? Não foi isso, né? Mas tudo bem. Ganhou meio que no grito ali o Alisson, mas valeu a assistência do Alisson. Porque a bola pegou por último no jogador do Botafogo. Lateral pro Pantera. É, rapaz, você vê que coisa, hein? E era o Guilherme, que estava aqui do outro lado brigando por essa bola. Arremesso lateral cobrado para a equipe do Botafogo. Vacilo do Pantera, a Ponte já retoma, bola enfiada, vem aqui Dodô, na ponta esquerda fez a finta, caiu, pediu a falta, o árbitro manda seguir, aí vem aquele estourão, né? É, quando começa um jogo de sinuca, tem aquele estourão, né? Para as bolas todas se espalharem na mesa. Aqui aconteceu mais ou menos parecido, hein, Antônio Lupe? E agora sim, bateu por último no jogador da Ponte, bateu no Zé Mário, por último, arremesso lateral para a equipe do Botafogo, que vai vencendo a Macaca 1-0 no Santa Cruz, Mário. É, 39 da etapa final. 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Ponte, Botafogo 1-0. Vem pro campo de ataque o time do Botafogo no lançamento feito aqui pela ponta direita, Douglas Baggio. Ele briga pela bola, insiste, cai aos trancos e barrancos, fica com ela, o árbitro marca a falta. Marca a falta e o jogo tá parado, Luiz Augusto. Parado ali porque o Douglas Baggio falta, mas ele acabou colocando a mão na bola. Falta marcada pelo toque de mão dele e bronca ali no Paulo Gomes, jogadores no banco do Botafogo. Paulo Gomes, eu
Está pendurado com 2 amarelos, não pode tomar o cartão, senão não pode comandar o time na próxima rodada. Mário, público aqui, 2.513 pagantes, público total, 2.681 torcedores, para uma renda de R$ 36.425. E agora o Paulo Gomes ficou doido da vida porque ele queria que o árbitro tivesse marcado a falta no Douglas Baggio antes dele cair e tocar com o braço na bola, né? Porque tinha muita gente da Ponte Preta em cima dele e acabou perdendo o equilíbrio. Só que ele insistiu na jogada, acabou levando uma certa vantagem e aí depois acabou caindo e colocando o braço na bola. Olho no relógio, o fito grudado na CBN. Placar do Campeonato Brasileiro. Série B na temporada 2024, 11ª rodada. De tempo ao tempo que os novos tempos vêm aí, 40 do segundo tempo. Botafogo! Tem um! Ponte Preta! Não tem nada não! Plantão da CBN. Pela Série B do Brasileiro, Curitiba e América de Minas vão empatando em 0-0. Terminou agora há pouco, Santos 2, Goiás 0. 3 minutos do segundo tempo, Brasileirão Série A. O Inter vai batendo o Corinthians por 1-0. Com Mário Oliveira. Com o Botafogo no campo de ataque, movimentação do Douglas Baggio aqui do outro lado, encosta Toró, a bola é colocada pelo meio, vamos ver o João Costa, ele ajeita, o Botafogo tenta chegar, Patrick Bray lá do outro lado, atenção, vamos ver o Felipe Souto, a bola invertida, o Botafogo tenta chegar, a Ponte Preta fecha o cerco, diminui o espaço, mas o Botafogo consegue manter a bola no campo de ataque, a Ponte cerca, né, pra ver se rouba, e o Botafogo pressionado não consegue agora atacar, tem que fazer o recuo de bola na zaga, Matheus Costa chega por aqui, articula para a equipe do Botafogo, toca um pouco mais à direita, o Alisson colocou no meio para João Costa, bela jogada, mas o passe no final acabou saindo errado. Leandro Pereira foi para um lado, a bola foi para o outro, Luizão. Não se entenderam por ali, o João Costa até começou bem na jogada, quando foi fazer o passe, errou, na medida não entendeu ali o que estava tentando fazer por ali o João Costa, o Leandro Pereira foi para um lado, não recebeu a bola, acabou perdendo a chance do segundo gol na jogada de ataque do Pantera. E na sequência a Ponte responde, tem falta marcada aí, Antônio Lupe. Em cima do camisa número 11, Iago Dias, ele tentou ali a disputa de bola com o jogador do Botafogo, levou a pior, foi atropelado e o árbitro marcou a falta em cima do camisa 11 da Ponte Preta. É de longe, é o Dodô que tá na bola. Dodô, camisa 7, ali para fazer a cobrança de falta para a equipe da Ponte Preta. Os detalhes para você da Macaca no jogo com Antônio Lupe, o Toinho, comendador campineiro. Ele sabe tudo da Ponte. Atenção, olha a falta que vai ser cobrada, Dodô. Chegamos à marca dos 42 minutos do segundo tempo. Falta cobrada, jogada ensaiada, tenta se arrancar para o campo de ataque. O camisa 7 foi puxado, é falta nele. E tem canário na mão do homem. Eu tive a impressão do Leandro Pereira aqui fazendo essa falta, hein? Confere. O próprio. Leandro, e é o terceiro dele, viu? O terceiro dele também não joga contra o Operário. E assim, segunda-feira o Botafogo estreia na Copa Paulista. O Alisson e Leandro Pereira não jogam na Série B contra o Operário. Então acho que vão ser gentilmente convidados a jogarem segunda-feira pela Copa Paulista. A estreia do time em casa, segunda-feira, 7 horas da noite contra o Monte Azul, aqui no Santa Cruz. Geralmente a gente fala que o atacante às vezes ajuda a defesa. Agora o atacante atrapalhou a defesa, né? Porque essa falta que o Leandro Pereira fez aí atrapalhou muito a retaguarda do Botafogo. Foi bom pra Ponte, que tem mais uma oportunidade aos 43,5 aqui pelo lado esquerdo do campo. Falta que vai ser cobrada. Dodô, pé direito, atirou. Pega João Carlos. Firme no centro do gol, não largou mais não, Antônio Lupe. A zagueirada da Ponte estava toda dentro da área, esperando o cruzamento, mas o Dodô tentou direto, fácil para o João Carlos que fez a defesa. Isso é frustrante, né? Você tem poucas oportunidades de gol, você tem a chance de colocar a bola na área, na cabeça de um zagueiro seu, para que pelo menos ele dispute a jogada, né? E o jogador da Ponte Preta joga na mão do goleiro adversário. E vem de novo o time da Ponte Preta para o campo de ataque, bola tocada, Zé Mário se mexe por aqui, Guilherme também, vamos ver a movimentação, tenta chegar o Iago Dias, ficou apertado, aí o Dodô briga aqui na esquerda, acabou perdendo e fez a falta na sequência, não, o árbitro manda seguir, vem a Ponte Preta para o campo de ataque, jogador do Botafogo ficou caído, o cruzamento vai para a área, defendeu João Carlos.
Mais uma que abraça forte o goleiro do Botafogo. Futebol na CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. 4 em Campo, de segunda a sexta, sempre às 8 da noite na CBN. Uma discussão inteligente e bem-humorada sobre as notícias mais relevantes do esporte. Daqui a pouco, depois da Série B, tem Brasileirão na CBN, momentos finais decisivos de Internacional de Porto Alegre e Corinthians que estão jogando em Florianópolis. Tá 1-0 pro Colorado. Botafogo no ataque. Atenção, Toró, lá pela ponta esquerda, tá na área, inverteu, jogou, tentou, bate ali o Douglas Baggio, a bola ficou no meio do caminho. Subiu a placa aí. Subiu sim, mais 6 minutos de acréscimos. Baggio tentou, Patrick Bray também, mas a bola foi travada por ali pelo 15. O Castro que mandou para longe, mas mandou pela linha lateral. Botafogo segue no ataque. Segue no ataque lá pelo outro lado na esquerda com arremesso lateral. Temos 45,5, vai ter jogo até 51 no segundo tempo, 6 a mais. Olha o Patrick Bray se mexendo pro time do Botafogo, bola na área, afasta a zaga da ponte, voltou, rebote, a batida é caixa! Do Botafogo! Patrick Bray! Pegou uma chicotada daquelas, hein? Pra alegria do torcedor do Botafogo aqui no Estádio Santa Cruz, na Arena Botafoguense, 45-40. Já nos acréscimos do segundo tempo. A bola sobrou. O Bray acertou um balaço. Pedro Rocha não pôde fazer nada, só viu o Vurto. A bola estufou a rede da Macaca. Patrick Bray tá lá no placar. Botafogo. Oi. Ponte Preta. 0. Patrick Bray coloca o Botafogo bem perto da terceira vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro, Luiz Augusto. Olha aí, metade desse gol pode dar pro Toró. Bela jogada pela esquerda, deixou a marcação do Igor Inocêncio na saudade e aí ele finaliza. O Pedro Rocha consegue fazer a defesa. Na sequência, aparece o Patrick Bray como um atacante dentro da grande área. Ele finaliza. É o primeiro dele na Série B do Brasileiro. Aumenta a vantagem e encaminha a terceira vitória seguida do Pantera. O torcedor do Botafogo comemora. Luan Amaral, nessas alturas dos acontecimentos, Botafogo bem perto da terceira seguida, hein? Pois é, né? E é uma condição completamente diferente do que a gente falava há 10 dias, né? 15 dias, 2 semanas. De um time que mudou o esquema e mudou a sua dinâmica de jogo, né? Impressionante a mudança de chave do Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série B. Só que a gente falava durante o segundo tempo, agora nessa reta final, que o técnico Nelsinho Batista ele tinha dado o all-in, né? Colocou todo mundo no campo de ataque, 4 atacantes, mas o time ficou sem criação, né? Tinha um bloco lá na frente e um bloco lá atrás. Ponte Preta não criava e o Botafogo nos contragolpes era quem ameaçava. E chega ao segundo gol com o Patrick Bray, que veio do banco de reservas. Amarelo. Tem canário na mão do homem. Bruxé, camisa 9, atacante da Ponte Preta. E tem mais um agora. Vamos ver. Confusão, hein? Confusão pro Iago Dias. Então foram 2 amarelos. Um pro Iago Dias, camisa 11. E o outro pro Gé. 2 amarelos para a Ponte Preta. Foi o Matheus Costa ali, o zagueiro, que deu aquela encarada ali agora, hein? Foi ele mesmo. Você viu, cara? Você tá doido. Deixa eu fora dessa. 49, próximo jogo do Botafogo. Pela Série B, no sábado, 5 da tarde, contra o Operário lá em Ponta Grossa. Pela Copa Paulista, segunda-feira, estreia do time, 7 horas da noite no Santa Cruz, contra o Monte Azul. Próximo jogo da Ponte Preta. Terça-feira, dia 25, contra o Ceará, no Moisés Lucarelli, às 9 horas da noite. Lembrando que depois do jogo contra o Ceará, tem o grande jogo do campeonato, o Derby Campineiro, tem Guarani e Ponte Preta. Meu Deus, aí a terra treme, hein?
Aí sai Faísca. Olha o Botafogo, vem para ataque, bola tocada, tentativa aqui na direita, o desvio. Douglas Baggio tentando achar o espaço, mas veio o corte, a bola vai para a linha lateral, quase 50. Estamos perto do final. Já no tempo de acréscimo, o Botafogo ampliou o marcador diante da Ponte Preta. 2-0, gol de Patrick Bray. Matheus Barbosa antes, no começo do segundo tempo, tinha aberto o placar. Sobrou a bola para a equipe do Botafogo. Olha o Leandro Pereira tentando a movimentação. João Costa chegou, tenta o cruzamento. A bola bate na zaga da Ponte. Na sequência, o árbitro está parando o jogo aí, marcando falta. Falta do Matheus Costa ali para matar o contra-ataque. E ele também recebe cartão amarelo. Cartão para o camisa 17 do Tricolor. Já já os personagens. Já já para você os personagens de Botafogo e Ponte Preta com show de reportagem do futebol da CBN, Luiz Augusto, Antônio Lupi. Já já tem comentário do Luan Amaral. E depois tem Internacional e Corinthians na sequência do futebol da CBN nesta quarta-feira. Arremesso lateral favorecendo a equipe da Ponte Preta. O torcedor do Botafogo aqui nas arquibancadas do estádio Santa Cruz pede o fim de jogo. O Botafogo vai alcançando o terceiro triunfo consecutivo na Série B. A segunda vitória jogando em casa. Já que na rodada anterior contra o Vila Nova, conheceu a sua primeira vitória jogando aqui no estádio Santa Cruz. Mais um. 4 acrescenta ainda mais 1 minuto, então vamos ter jogo até 52. Arremesso lateral, vem o Botafogo para ataque, bola tocada, falta. Alto e o jogo tá parado, Luizão. Falta cometida pelo Dodô, bem pertinho do banco de reservas do Botafogo. A falta em cima do Leandro Pereira, que ganha segundos preciosos para o Tricolor, que vai valorizando esse tempo no finalzinho para sacramentar mais uma vitória. Vai segurando, vai valorizando, vai tendo a bola no campo de ataque, vai se aproximando de mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. A terceira seguida, o 9º ponto alcançado. Isso significa elevador na tabela, como o Brasa já disse aí. Botafogo subindo na tabela. A bola que sobra aqui pelo meio campo. Vem o Botafogo no lançamento, mata no peito. Douglas Baggio aqui pela ponta direita, ajeitou, cruzou, bate em cima da marcação. Sérgio Rafael desvia essa bola que vai pela linha de fundo. O zagueiro da Ponte Preta, escanteio tricolor. Na tentativa agora do Baggio pela ponta direita. A bola desvia na marcação, é escanteio, mas acho que não vai ter não. É, escanteio, será que vai dar tempo? Não vai dar não. Apita o árbitro. Termina o jogo aqui no estádio Santa Cruz. Futebol Globo CBN. Tá lá no placar. Botafogo 2, Matheus Barbosa e Patrick Bray. Ponte Preta 0. O Botafogo vence um jogo importante, um jogo contra um grande rival em casa, emplaca a terceira vitória seguida na Série B e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Termina o jogo aqui no estádio Santa Cruz, na Arena Botafoguense em Ribeirão Preto. Série B do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada, 2 para o Botafogo, 0 para a Ponte Preta. Henderson Brasil, central da bola, situação de momento na tabela de classificação, Botafogo subindo. Subindo, com esta vitória o Botafogo assume a 13ª colocação e coloca a Ponte Preta em 14º. Mário, o Coritiba acaba de marcar, Coritiba 1, América Mineiro 0. Foi praticamente um jogo de 6 pontos então, um confronto direto onde o Botafogo iniciou a partida atrás da Ponte na tabela e acabou superando o time de Campinas depois com a vitória. Reportagem CBN Ribeirão, CBN Campinas, Luiz Augusto, Antônio Lupi, os personagens, os artistas do espetáculo. Lupi, quiser ir você primeiro, por aqui que os jogadores do Botafogo estão no centro do gramado ainda. É, a maioria dos jogadores da Ponte já foram embora. Deixa eu ver se o Dodô fala comigo. Dodô, rapidinho. Não quer falar? Tudo bem, sem problema, a gente entende. Dodô não quis falar, atacante, a maioria dos jogadores já foram pro vestiário. Tem o Matheus Regis aqui no banco, tem o Sérgio Rafael também, tem o goleiro Pedro Rocha, que ainda não saiu. Bom, os jogadores da Ponte também, rapidamente, poucos quiseram falar, né? Desceram ali rapidinho pro vestiário.
mas percebo que os jogadores do Botafogo ainda fazem muita festa ali no gramado, né, Luiz? Como tem acontecido nos jogos com as vitórias por aqui, né? Jogadores vão até o centro do campo para agradecer a torcida pelo apoio, né? Pela presença aqui. Tivemos o público aí de pouco mais de 2.000 torcedores nessa noite fria, feriado aqui em Ribeirão Preto, pelo aniversário de 168 anos da cidade aqui de Ribeirão Preto. Então, claro que fica todo esse gesto, né? E assim como aconteceu na partida contra o Vila Nova, antes de os jogadores saírem por aqui, eles se reúnem no centro do campo, fazem aquela roda, aquela manifestação por ali, para agradecer Luiz, também pelo jogo. E aí, você, Lu, tem novidade? Pedrão, rapidinho, só pra gente falar aqui rapidinho, o que não deu certo? Porque a Ponte até criou, principalmente no primeiro tempo, né? Só que aí veio o segundo e o resultado negativo. Pois é, a gente criou algumas oportunidades no primeiro tempo, não efetuou em gol, e futebol é assim, quem não faz, infelizmente toma. A gente, no primeiro tempo foi bem parelho, criamos bastante oportunidade, infelizmente no segundo tempo eles foram melhor. O que levar de lição desse jogo para a sequência do campeonato? A lição é que quando a gente criar, a gente tem que fazer o gol, porque independente da equipe, a Série B é uma competição muito difícil, muito truncada, e é a lei do futebol, né? Quem não faz, infelizmente toma. Obrigado, Pedrão, pela atenção com a reportagem da CBN, goleiro da Ponte Preta. Ô, Lupe, pois não. Não querendo dar uma cornetada no goleiro, mas eu revi o gol e poderia ter feito coisa melhor. Na finalização ali do Alexandro, a bola não foi tão forte, né? Ele deixou soltar e o Matheus Barbosa concluiu em gol. Deixa eu ver se o Dudu, rapidinho, você consegue? Então tá bom, então. Obrigado, sem problema. Dudu também não quis falar, é o último, viu, Luiz? Pode ficar à vontade, porque todo mundo da Ponte já foi pro vestiário. Vamos lá então, aguardando aqui a chegada dos jogadores que estão ainda no centro do campo. Eu percebo por ali, tem o Negueba falando alguma coisa, tem o próprio Felipe Souto, que é um dos capitães, né? O time do Botafogo tem alguns capitães, o Lucas Dias, o Felipe Souto, o Leandro Pereira, jogadores falando nesse momento, que é uma espécie de pacto que os atletas fizeram para essa caminhada de recuperação da equipe. 3 jogos com vitórias nas últimas rodadas, o Botafogo, depois de 2 anos, volta a conseguir uma trinca de vitórias, resultados que não aconteciam desde 2022, quando o time ainda disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. Desde que o Botafogo voltou a participar da segunda divisão do Nacional, não tinha conseguido essa sequência de 3 vitórias. Então o time que estava numa zona de rebaixamento agora vai subindo na classificação. Diga, Lô. Não, e o curioso é que o estádio inteiro já foi embora, né? E só o elenco do Botafogo tá dentro de campo. Se eles quiserem aplaudir a torcida, vai aplaudir ninguém, né? Porque todo mundo já tá em casa uma hora dessa. E agora vão sair em bloco, né? Vai ser tentar falar com o máximo possível de jogadores. O Patrick Bray está sendo um dos primeiros a sair por aqui. Ele que marcou mais um gol importante nessa trajetória dele no Botafogo. Vamos falar com o Bray aqui na saída de campo. Bray, olha aqui rapidinho. Falar aqui sobre o gol. Passou direto aqui o Bray. Aqui, Fábio, você que conhece bem a Ponte Preta, passou por lá. A importância desse resultado hoje, terceira vitória seguida do time. Verdade, é uma sequência que a gente precisava, né? Até pela nossa colocação na tabela. Uma sequência importante de vitórias aí, com 2 jogos em casa, então a gente fez o nosso dever de casa. Um jogo aí que ainda estava engasgado um pouquinho, aquele jogo do Paulista, que a gente perdeu 3-0 aqui. E a gente conseguiu essa vitória hoje, importante aí para a sequência do campeonato. Agora, um jogo muito difícil fora de casa, mas acho que a nossa equipe está evoluindo. A cada jogo a gente está melhorando, espero que a gente possa fazer um bom jogo também lá diante do Operário. Legal, obrigado, portanto, ao Fábio Sanches falando por aqui sobre esse resultado, o desempenho, né? E admitindo, né, que os 3-0 que o Botafogo perdeu no Paulistão estavam engasgados. O Toró tá falando por aqui também. Nesse um ano que eu vou fazer de Botafogo, e eu vou fazer de tudo, né, para poder continuar a minha história aqui e poder estar ajudando meus companheiros. Com fé em Deus. Aí, obrigado, portanto, ao Toró. Matheus Barbosa, eu sei que você estava perseguindo esse gol há muitos jogos, né? Finalizações de fora da área, tentando chegar mais na frente também. O que dizer do seu gol e desse momento do Botafogo? Feliz pelo primeiro gol com a camisa do Botafogo. Feliz de poder dedicar para o meu filho, que nasceu há 2 meses atrás. Mas o mais feliz ainda pela vitória, né? Importante a gente ter conseguido a vitória aqui para a gente seguir crescendo no campeonato. Feliz pelo meu primeiro gol. Claro, vinha trabalhando aí bastante, tanto de finalização quanto bola aérea. Jogo passado quase fiz um gol de cabeça. Vim trabalhando todos os dias aí para no momento certo sair o gol. O mais importante é que a gente saiu com a vitória e isso que importa. E agora vamos descansar que sábado tem mais uma batalha. Qual o segredo para essa virada de chave do time? 3 vitórias seguidas, começando a subir e olhar para cima? O que a gente vem fazendo desde o começo do ano, né? Nosso grupo é um grupo bem trabalhador mesmo num momento difícil, que a gente sabe que todas as equipes vão oscilar em algum momento. Mas a gente sabia que a gente vinha trabalhando direitinho, a gente sabia que a gente vinha se dedicando ao máximo em todos os dias e nada supera o trabalho. Então acho que
graças ao nosso trabalho, a dedicação de todos os jogadores, staff, comissão, no dia a dia, a gente conseguiu conseguir essas vitórias seguidas aí. Agora pensar no jogo de sábado para, se Deus quiser, seguir nessa batida aí. Legal, obrigado, portanto, ao Matheus Barbosa, o último atleta do Botafogo a passar por aqui nessa saída de campo. Ele que abriu o caminho para a vitória, ex-jogador do Guarani, né? Conversamos com o Fábio Sanches, que defendeu a Ponte Preta até a temporada passada. No ano passado estava em Campinas o Matheus Barbosa atuando pela equipe do Guarani. Hoje, exatamente contra a Ponte Preta, ele marca o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo, abriu o caminho para a vitória e o Patrick Bray marcou o segundo gol no jogo de hoje. Terceira vitória seguida, o Botafogo subindo na classificação da Série B, Brasa. Luiz Augusto, reportagem da CBN aqui em Ribeirão Preto, no gramado do Estádio Santa Cruz, os personagens do Botafogo. Vou pedir já. Obrigado, Luiz. Um abraço, até a próxima, hein? Valeu, Mário, abraço. Vou pedir já um destaque final do Antônio Lupe, e aí teremos o comentário do Luan Amaral sobre o jogo, mas antes eu pergunto a Anderson Brasil, no Central da Bola, Brasileirão, situação de momento em Floripa, Brasa, Inter e Corinthians. 23 minutos do segundo tempo, o placar permanece o mesmo. O Internacional vai batendo o Corinthians por 1-0, Mário. Situação do Timão complicada, o Corinthians segue na zona de rebaixamento, ao lado do Grêmio, do Fluminense, que está perdendo para o Cruzeiro, e também do Vitória da Bahia. O Botafogo, com empate hoje contra o Atlético do Paraná, segue na liderança com 20 pontos, em segundo o Flamengo, o Atlético Paranaense em terceiro e o Bahia o quarto colocado. Anderson Brasil apresentou Enquanto a Bola Não Rola, o nosso Central da Bola do Intervalo. Valeu, Brasa, até a próxima. Valeu, Mário, grande abraço, uma boa noite para todo mundo. Já vem Luan Amaral comentando Botafogo 2, Ponte Preta 0, Antônio Lupe. Toinho, a Ponte Preta perde aqui em Ribeirão, Toinho. E segue sem vencer como visitante no Campeonato Brasileiro da Série B. Por enquanto, a Macaca ainda não conquistou pontos, jogando longe do estádio Moisés Lucarelli. Na verdade, não conquistou vitória, jogando longe de Campinas. A Ponte tem mais um compromisso difícil pela frente, tem uma semana de preparação até o jogo contra o Ceará. Lembrando que o Elvis, camisa 10, recebeu o terceiro cartão amarelo, tá fora do jogo, e a Macaca agora busca a reabilitação jogando no Majestoso. Como eu disse, depois do Ceará, dia 30 de junho, às 6:30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem o clássico, tem o derby entre Guarani e Ponte Preta, Mário. Aí o chão vai tremer com certeza. Valeu, Antônio Lupe. Amanhã de volta na programação esportiva da CBN, repercutindo um pouco mais essa derrota da Ponte Preta aqui pro Botafogo em Ribeirão Preto, com mais personagens, com a fala, com certeza, do Nelsinho Batista, técnico da Ponte, assim como vai acontecer também na programação da CBN com o técnico do Botafogo, que vai ter entrevista daqui a pouco, o Portuga, né? E a gente vai repercutir mais amanhã, com certeza. Luan Amaral, opinião no futebol da CBN. Botafogo 2, Ponte Preta 0. O tricolor vence a Macaca, Luanzito. E mereceu ganhar, viu, Mário? Eu falava no intervalo que a Ponte Preta tinha sido melhor em 2/3 da primeira etapa. Só que se a gente falar do jogo, o Botafogo foi melhor em 2/3 da partida, né? Porque os últimos 15 minutos da primeira etapa e todo o segundo tempo de completo domínio do Botafogo. No segundo tempo tem as anotações das melhores jogadas do segundo tempo, só deu o Botafogo, né? Bola no travessão do cabeceio do Matheus Barbosa, jogadas que cruzaram a área, faltou só um pé ali, finalizador. Um Botafogo muito bem, parece que a questão física também afetou a Ponte Preta, que não teve força, não teve intensidade no segundo tempo para buscar o resultado. Quando jogou melhor, não concluiu em gols ou oportunidades. Quando o Botafogo foi melhor, construiu o resultado e sai merecedor com esses 3 pontos na bagagem, terceira vitória consecutiva do Pantera, enquanto a Ponte Preta está se tornando um time home office, né? Quando joga em casa vai muito bem, mas fora de casa ainda tem vacilado. E a projeção para o futuro aí dos dois, o que você pode dizer nesse momento da 11ª rodada da Série B? O Botafogo encontrou seu caminho principalmente com a formação com 3 meio-campistas, né? João Costa, Matheus Barbosa, que hoje, a gente até falava no intervalo, Matheus Barbosa, quando ele entrou no jogo, mudou o domínio da partida, o Botafogo passou a ser mais incisivo, e foi a partir do gol dele, né, que abriu o caminho para a vitória. Essa formação com 3 meio-campistas, para mim, foi a mudança de chave do Botafogo na competição, vive o seu melhor momento talvez na temporada.
E a Ponte Preta, que vai muito bem jogando no Moisés Lucarelli, consegue ter repertório ofensivo, é um time seguro defensivamente. O técnico Nelsinho Batista precisa encontrar, ou no aspecto tático ou no psicológico dos atletas, o que acontece com a Ponte fora de casa. Não dá para ficar buscando pontos só no Moisés Lucarelli. Precisa evoluir fora dos seus domínios para ter um time mais competitivo nessa Série B. E um campeonato que exige regularidade, com certeza não dá realmente para a Ponte só jogar bem, vencer em casa. Tem que ganhar fora também. A mesma coisa a situação do Botafogo, que venceu 2 seguidas em casa, venceu 3 seguidas na competição, incluindo a vitória em Londrina diante do Santos. Então é isso, é regularidade para poder fazer uma boa competição, para poder ser competitivo numa disputa como essa, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo horário oficial do outono, 23 horas e 11 minutos, 11 da noite. Obrigado a você, ouvinte CBN, que nos acompanhou em Ribeirão Preto, em Campinas, em toda a região. Obrigado à nossa equipe técnica, José Carlos Barbosa, o lendário Zé Beleza, comandando as ações pela equipe técnica de externa aqui no Estádio Santa Cruz. Obrigado, Alexandre Campos, o Maguila, na Central CBN Ribeirão. Obrigado à equipe técnica da Central CBN Campinas. Aquele abraço a todos, ao ouvinte, uma noite abençoada de quarta-feira. Continue com a gente, porque a bola não para no futebol da CBN. Brasileirão é na CBN Ribeirão, Brasileirão na CBN Campinas. Internacional e Corinthians, Florianópolis, na bola, os Carolice. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Finalização muito mal executada pelo Yuri Alberto. Bom, nesse momento caído ali o jogador do Internacional. Wesley. Não sei se está sentindo dor, o autor do único gol até aqui na partida, mas coincidência ou não, o Inter está vencendo e ele não tem pressa para levantar, hein, Bruno? E provavelmente